Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Hoje a gente vai caminhar junto por um tema que atravessa a história da humanidade. A gente vai trazer um pouquinho mais, hoje é a parte 2, do contraste entre os governos humanos e o governo de Deus. Então lembrando, se você não viu o episódio passado, por favor, fica nesse até o final, depois você vai assistir o primeiro, tá bom? Mas antes da gente mergulhar nesse conteúdo, eu quero aqui apresentar comigo quem está compondo uma mesa maravilhosa. A gente está aqui com o Greg. E aí, Greg? E aí, beleza? Vamos começar? Bom demais, bora nessa. Toda vez a mesma coisa. Vamos começar? Tô ansioso. Vamos começar. Tô ansioso. Mas é real, eu sempre fico ansioso para falar aqui da palavra de Deus. Boa, a gente tá com o Danilo. E aí, Dan? Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai ver, mas estamos juntos. Vamos para cima aí. Quero aprender bastante hoje. Massa. E a gente tá aqui mais uma vez com um convidado de peso, um convidado muito especial. O nosso Lucas. Muito Mandei obrigado. Bem agora, né? Muito obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Uma honra muito grande. Espero que a gente possa aprender. Que o Espírito Santo nos use hoje. Obrigado pelo convite. Foi caro, hein, mano? Foi caro essa contratação aí, hein, Foi muito caro, gente. Mas vai valer a pena, galera. Vai valer a pena, hein? Vocês vão ver. Demais. E a gente vai conversar, então, sobre esses impérios. A gente falar sobre essa questão dos governos, né? A gente vai trazer um ponto que a gente sabe que o ser humano ele não foi feito para governar aqui, né? Do jeito que está sendo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses impérios que caem, sobre as promessas que permanecem, que Deus fez pra gente. E uma pergunta que talvez você, aí do outro lado, talvez não tenha feito, é que a pergunta é, né? Quem você realmente tem confiado? Em quem você realmente tem confiado? Em qual governo você tem realmente confiado? Tá? Mas antes de mais nada, eu queria pedir a presença de Deus aqui, né? E queria pedir especial pro Lucas. Lucas, você ora pra gente iniciar? Claro, vamos lá. Pai Santo, Eterno Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o teu amor. Pedimos que neste momento o Espírito Santo esteja ao nosso lado, nos instruindo, e que cada ouvinte que está nos ouvindo, em qualquer momento da vida dele, possa se sentir abençoado por ti também. Que o Senhor nos santifique, nos guarde, ilumine nossas mentes, são as bênçãos que te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais, gente. Vamos jogar pra roda, né? Vamos já começar bem forte, impactante. Mas sabe aquele momento que a gente tá aprendendo algo novo e aí a gente começa a pensar, acho que isso eu já sei. Acho que eu não preciso ver isso, né? Deixa quieto, vamos pula essa parte. Eu fazia muito isso na escola. Eu ia ler pra prova, aí eu falava, isso aqui eu já vi, pula. Quero um monte de coisa pra ver. Eu sempre fazia isso, sempre boicotava. Dava certo, daquele jeito, né? E a gente normalmente é tentado a fazer do nosso jeito, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu lá no Éden, nesse processo. Não só no Éden, vem acontecendo constantemente, né? Às vezes a gente deixa de lado aquilo que Deus ordena pra gente pra fazer as nossas vontades, achar que a gente sabe, né? Acha que a gente sabe todo esse processo. E isso principalmente em relação à queda, né? A queda a gente sabe que começou em um pensamento, começou em um questionamento e, infelizmente, Satanás conseguiu, com toda a sua artimanha, convencer a Eva ali no início. Mas o ponto principal é que, às vezes, a gente está falando de governos, né? A gente sabe que o jeito que Deus preferia governar a Terra, né? Ele não foi seguido da melhor forma. E, por conta disso, o ser humano foi assumindo, foi dando o jeitinho dele. E muita gente ainda acredita que foi premeditado essa queda, que precisava o ser humano cair para Deus fazer o que tinha que ser feito, né? E eu queria entender de vocês, por que vocês acreditam que ainda tem gente que pensa dessa forma? Por que vocês acham que ainda tem essa ideia de que precisava a queda para Deus poder trabalhar na nossa mente, Deus poder atingir algumas pessoas? Por que vocês veem isso como que vocês veem isso, né? Como que vocês enxergam essa questão? Bom, a gente trocou aqui pra ver se... Bom, eu gosto de... Quando eu entro nesse tempo, eu gosto de pensar da seguinte forma. Qual que é o propósito de imaginar de que Deus fez toda essa encenação para que ele apresentasse a glória dele através do Filho dele, Jesus Cristo? Qual que é o objetivo que eu chego? Porque não faz o menor sentido eu imaginar que Deus plantou tudo isso para revelar a glória de Cristo, sendo que era tudo perfeito no começo. Qual que é a lógica de estragar tudo
né? Só pra reformar. De novo. Só pra reformar. A gente não tá falando de um quadro de pintura de arte, porque às vezes parece que é isso, né? Parece que um quadro, você vai num museu de arte, parece que um quadro onde o pintor ele pegou o pincel e fez um jogo de tinta tem mais valor do que simplesmente alguém que desenhou um ser humano. Não estamos falando da Mona Lisa aqui. Mas não faz o menor sentido. Quando eu vou pro final disso, que é pior ainda. Pra quê que Deus ele ia fazer toda essa manipulação para ele revelar a glória dele através de Cristo? Agora, vamos parar para pensar também quando a gente pega da parte de governo. Satanás ele já começou a não aceitar o governo de Deus no céu. Eu não tinha parado para pensar nisso. Né? Nas Nações, capítulo 1, você tem que depois assistir o nosso episódio número 4. Mas faz aí um símbolo justamente como o povo de Israel rejeitou e solicitou a ascensão de um rei humano. Eu imaginei que foi a mesma coisa que Satanás fez, que Lúcifer fez no céu. Ele já não aceitava mais o governo de Deus. E nós aqui na terra também não aceitamos o governo de Deus, como o povo de Israel. Né? Então, uma assimilação muito grande. Agora, pegando a pergunta direta que o Vitor trouxe pra gente, cara, não faz o menor sentido. Já era tudo perfeito. Eu preferia viver com aquela versão que era tudo perfeito. Entendeu? E sempre que a gente pergunta esse tipo de coisa, né? Será que Deus, né, isso aqui é só um teatro, tá tudo montado, os personagens dessa história, exceto eu, já sabem do que vai acontecer e tudo mais? Mas não, acho que falta a compreensão para o homem, para ele entender o que é a onisciência de Deus, ou seja, Deus saber de tudo, o que é a onipotência de Deus, Deus poder todas as coisas e o porquê o mal existe. Isso sempre vai ficar na nossa mente, porque não faz sentido um Deus que pode todas as coisas, de que já sabia desde o princípio que o mal existiria, permitir que o mal existe. Mas para mim isso é a maior prova de que ele é justo e de que ele de fato sabe e pode todas as coisas. Porque a Bíblia fala que o plano da salvação, né, o Cordeiro tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então antes de Adão e Eva terem sido pecado, Deus já sabia que haveria um sacrifício, já haveria então que haveria o erro. Então por que Deus criou? Porque ele não dialoga com o seu caráter. Ele não fala assim, vai dar trabalho para mim, não vou nem criar Lúcifer, não vou criar Adão e Eva porque eles vão cair. Deus não faz isso. Então talvez a maior prova de que ele é justo, de que de fato vale a pena confiar nele, o Vitor falou sobre isso, em quem você confia hoje. Vale a pena confiar porque se ele quisesse e ninguém saberia disso, ele instalava o dedo, não vou criar nada, Satanás vai me trair, Lúcifer vai me trair, não vou criar ele e ninguém saberia de nada. Mas ele criou. Ele se permitiu sofrer, porque Deus sofre com o pecado do homem, com o pecado dos anjos, né, que caíram, e ainda assim, para que ele pudesse ser justo, o caráter dele não ser mudado, ele criou o homem, e ele se permite sofrer e passar pelo sofrimento do homem junto com ele, porque Jesus se tornou homem, apenas para que ele continuasse sendo justo, onipotente, onisciente, enfim, sabedor de todas as coisas. Então, eu concordo com o que foi dito pelo Dani. Eu não vejo sentido nenhum em Deus ter montado tudo isso para que ele mesmo pudesse sofrer e todo mundo sofrer junto. Se tivesse num caos, ele tivesse inventado uma moda, tudo bem, mas estava tudo perfeito e ele permitiu o caos, ele provocou o caos, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que vale a pena nós darmos o crédito para Deus de que ele nos concede o livre-arbítrio e de que, ao mesmo tempo, ele é totalmente bom e que ele permitiu que isso acontecesse para que ele não contradizesse seu próprio caráter. Ou seja, eu te dou liberdade, eu quero ser amado pelo que eu sou, não pelo que eu imponho. Eu acho que às vezes o pessoal tem essa ideia, porque é muito colocado em ficção, né? Também. Ficção é tipo assim, a pessoa deixa acontecer, sabendo que isso, pra depois vir, tomar a frente e ser vangloriado. E eu acho que realmente isso é ficção e isso que Satanás quer trazer na nossa mente, né? Que a gente tenha essa sensação de que, é premeditado, não faz sentido. E olhando isso, concordo extremamente com o que vocês falaram, né? Pra mim é o meme da vez que não compensa. Não tem lógica. Não tem lógica fazer um negócio desse. Não tem porquê ele criar. Eles vão errar, mas deixa eles errarem pra eu me vangloriar. Não, na minha cabeça não entra, mas não funciona, não vai, né? E isso me faz lembrar também uns episódios, eu acho que foi o 2, que a gente gravou, alguma coisa assim dessa temporada, onde Deus fala, né, que a prioridade é que a gente conheça Ele mesmo não tendo a capacidade para conhecer da mesma forma. E Ele quer que a gente busque. E em Salmos 46, até abri aqui, peguei para trazer que o guia traz pra gente, mas Salmos 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É tipo assim, fica tranquilo. Calma, eu sou Deus, tô no controle. Eu entendo todo o processo e isso aqui também não mostra que... Não quer nenhum sentido, tá, gente? Não acho que eu li aqui pra mostrar que ele realmente tinha essa ideia de se vangloriar ou algo do tipo. Não. E sim pra mostrar que ele conhece de tudo, ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe todo esse ponto. E eu queria até pegar um outro gancho, que era de uma segunda pergunta pra trazer pra vocês. Por quê?
como a gente vê esse processo do reinado de Deus, do governo do reino de Deus, Deus lá no início ele deu um mandamento para Adão e Eva, né? Tinha um mandamento, principalmente ali de todas as árvores eles poderiam comer, menos daquela específica, tá? Porque no dia que eles comerem, certamente, né, morrerão. E aí vem para vocês. Esse primeiro mandamento, ele era de proteção ou era limitação? Bom, eu acredito piamente que é os dois. É as duas coisas. É os dois. Porque, Discorra sobre isso. vamos lá. Ele é os dois. É proteção. Eu para ele me proteger, ele precisa me corrigir. Ele precisa impor algo para que eu me proteja. Eu vejo os 10 mandamentos. Deixa eu avançar um pouquinho, depois eu volto nesse mandamento. Eu vejo os 10 mandamentos como uma cerca. E eu estou cego. E eu estou caminhando para a beira do abismo. Eu vou bater na cerca e eu vou voltar. Então, Deus ele precisou ter uma imposição, ele precisou ali colocar uma ordem para proteger a humanidade. E aí o desenvolvimento, é igual você vai chegar numa escola hoje, você não começa pelo fim. Que nem ele falou da prova, a gente não vai... ele falou da prova, mas não aqui, tá? A gente conversou fora, estava conversando fora. A gente não vai, e você fez uma revelação muito bacana ali, que a gente não vai a gente não vai se preparar no dia da prova. A gente se prepara antes. E ali já foi uma preparação para o nosso desenvolvimento de caráter que Deus fez. Olha, vocês têm tudo que vocês quiserem a favor de vocês. Agora, dessa árvore aqui, não comam. Para quê? Para desenvolver o nosso caráter, que era o quê? A obediência. Era o maior ápice de sinal de caráter, de desenvolvimento que nós tínhamos ali no Jardim do Éden. E hoje também nós temos a nossa árvore da vida também. A gente também tem nossa árvore da vida. Nós temos o sábado, nós temos os 10 mandamentos, ele se torna uma árvore da vida também, porque Deus deu uma ordem para nós e a gente também desobedece. A gente também quebra esse mandamento. Então, o problema não é só causado lá no começo. É óbvio que foi causado, mas a gente acabou se estendendo também, né? Então eu vejo que para mim é os dois. O que o Vitor falou faz sentido os dois, né? Eu acredito que também tem muita influência de como a sua mente pensa a respeito disso. Eu abri aqui no texto de 1 Coríntios 2, no versículo 13 e 14, diz assim, ó: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o mesmo mandamento, não coma desse fruto, pode ser enxergado como restrição, se olhar com o olhar de um homem natural, e aí desde que o homem caiu, Satanás colocou isso na mente do homem, a nossa natureza, naturalmente, né, a redundância aí, ela enxerga dessa forma, tudo que Deus pede, peraí, está restringindo minha liberdade, eu não sou totalmente livre. E essa foi a primeira mentira que Satanás colocou na mente de Adão e Eva e na mente dos anjos, que eles eram perfeitos, eram totalmente livres, e ele falou, mas peraí, a lei de Deus te restringe. Eles falaram, não, eu não me sinto restrito, eu estou feliz. Não, você acha que você é feliz, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode comer da árvore. Mas peraí, verdade, não posso comer da árvore agora. E essa dúvida na mente de alguém que pode governar, porque Adão e Eva foram dados domínio, ficou assim, nossa, será que de fato não sou livre totalmente? E aí nós trocamos a verdadeira liberdade pela libertinagem de fazer o que eu quero, quando eu quero, sem qualquer consequência. Então, uma mente natural nunca enxergará uma ordem de Deus como sendo uma medida protetiva e sempre restritiva. Contudo, a mente espiritual, uma mente que discerne espiritualmente os mandamentos de Deus, consegue falar como salmista, como amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite, desvendo os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então a mente espiritual consegue olhar para a lei de Deus como algo de proteção, algo benéfico, algo bom, não algo restrito. Então o mesmo mandamento, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, pode ser enxergado para mim, ao meu ver, como restritivo, ou seja, não, Deus não quer minha felicidade, eu não posso fazer sexo antes do casamento, não posso usar droga, não posso ouvir essa música, não posso ir naquele lugar, mas uma pessoa que enxerga com a mente de Cristo, e o último verso aqui, no versículo 16 de 1 Coríntios 2, fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma mente transformada vai enxergar tudo isso, cara, que coisa boa, que proteção, que rede boa que me cerca, que me previne da maldade que está aí fora. Isso aí trazer para aplicação aqui no dia a dia nosso, eu penso que eu tenho 2 meninas, eu tenho 2 filhas. Então, quando eu proíbo, quando eu falo para as filhas, não fica muito no celular, dá aqui o seu celular, ou você não come, você já comeu muito, tomando muito refrigerante, muito doce. É uma proibição que eu faço para elas, no mesmo sentido que você falou aí, para que elas tenham uma vida melhor futuramente, para que elas não desenvolvam doenças.
E é um meio de eu proteger elas também, entendeu? Eu acho que... Também tem um pouco de hipocrisia, né, nessa parte da humanidade. Porque a gente... Nossa, eu achei que você ia falar hoje- hipocrisia das filhas do Greg. Não, eu não. falei, Que por que isso, que ele vai fazer imagina. Eu já ia pegar o copo aqui. Que é isso? Não. Eu achei que ele ia mandar Eu uma falo assim, ó, porque você vê, a gente... tudo que é do meu agrado, Arrepiei, rapaz. Olha. eu vou obedecer, eu vou fazer. Esse dia eu até usei exemplo na igreja, que é assim, ó, tudo que se trata de igreja de Deus, a gente é tudo casca de ovo. A gente pisa em ovos. A gente torce para um time que já decepcionou a gente várias vezes, a gente não deixa de torcer para esse time. A gente gosta de uma programação na televisão, mesmo que aquele capítulo, aquele episódio tenha sido muito ruim, a gente amanhã está assistindo no mesmo horário. Mas por que com as coisas de Deus é fácil de eu largar? Pegando essa ideia de que, Deus me proíbe, Deus... Eu não, de fato, eu sirvo um Deus, de fato, que só quer o meu mal? Eu não consigo enxergar algo que... Cara, por que Deus está me proibindo disso? Por que eu não posso ter quantas mulheres eu quiser? Por que eu não posso beber e consumir do que eu quiser? Paulo já fala que tudo posso, mas em tudo me convém. Então, por isso que eu falo que é hipocrisia, porque se for algo preventivo, se for algumas leis que me agrade, eu vou obedecer. Mas a gente não tem que agradar a eu. E as regras de Deus, através das leis deles, das proibições que ele... De vastas de proibição, quando a gente chegar um dia... falar de alimentação aqui, meu Deus do céu. Danilo, mas é a mesma coisa, você for até o final dos 10 mandamentos, você tem não matar, não roubar, não adulterar. Cara, por que você não mata, não adultera, não rouba? Por quê? A sociedade você vai ser preso. E por que você transgride o sábado? Por que você ama a Deus? Aí você vai entrar num campo que a gente fica aqui, 4 horas é fácil. Agora, pensa assim o seguinte, você falou muito bem. Eu sempre fiz essa pergunta geralmente para uma classe que... tem sempre uma classe mais frágil na igreja, né? Então, eu chego neles e falo assim, cara, o que rege a constituição de um país hoje? Fala as regras para mim, o que pode e o que não pode. Aí eles começam a falar justamente o que você falou. Eu não posso roubar. Da onde eles tiraram isso? Da onde eles criaram da cabeça dele? Quem falou para mim ou para você que se eu dar um tapa na sua cara tá errado? Da onde você vai ter o discernimento do que é certo ou é errado? É daqui, rapaz. É daqui. Então, se você hoje segue porque um governo falou que você pode ou não, por que você pode seguir o que está aqui também, que é o seu bem? Que é o seu mal? Eu acredito muito mais aqui do que o governo querer meu bem. Porque as regras que o governo cria para poder... Hoje eu não falo só do governo atual, eu falo de qualquer governo, de qualquer lado, não interessa. Ele não vai, é difícil você ver um governo pensar em alguém. Ele vai pensar hoje de diversas áreas, diversos ministérios, mas hoje tem muita gente sofrendo com diversas coisas, e são regras e leis que eu sigo. E aí que pega o início que eu trouxe, né? Do reino de Deus e o governo humano. Uma coisa é doido porque no marketing eu sempre dou esse exemplo que é a minha vida diária, tá, gente? Eu trabalho no marketing. Mas hoje a gente vê que uma coisa... A gente falou até de outros episódios, né? O contexto e o texto, né? Quando a gente tira algo do contexto é difícil, mas no marketing a gente fala muito sobre o zoom in e o zoom out. Quando você dá zoom in numa coisa, você vê aquilo em específico. E parece que o governo humano, ele é muito mais pautado nesse zoom in. É memória de curto prazo, planejamento parece que é curto prazo. Ele se apega na ideia de longo prazo, no melhor, que lá na frente vai dar certo, isso, mas as ações não condizem com o planejamento. E aí a gente vê Deus que é totalmente o contrário, que pega o zoom out do negócio. E todo o planejamento dele beleza, tem isso, mas tem isso, lá na frente vai acontecer isso, lá aqui, pode ser, e assim, pode ser assado, e é realmente isso, né? A gente tá cada vez mais tentando enxergar, não, tá só me limitando, ao invés de olhar com esse zoom out e não tá me protegendo. Você falou no começo, e não é uma correção que eu quero fazer, né? Só mais trazendo aí mais um ponto pra gente esclarecer. Você falou no começo aí na introdução de que nós não fomos feitos para governar aqui na Terra. Mas existe um pequeno detalhe que no início, ali em Gênesis, foi dada autoridade para Adão e Eva governar. E aí, fazendo o link com o que o Lucas comentou, será que de repente não é esse poder de governar que fez eu agir do jeito que eu queria? Que eu quisesse? Eu vou comer dessa fruta porque ele falou que eu tinha poder sobre todos os animais,
toda a terra. Eu tenho o poder. Ele falou assim, ó, governe sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Será que, então, peraí, será que não passou de repente na cabeça da Eva? Falou, peraí, se eu tenho essa autoridade, por que eu não posso comer uma fruta, né? Eu posso mandar num leão, posso mandar num elefante, mas eu não posso comer uma fruta? Né? E isso aí bate num ponto importante que é o desejo do homem de governar. Deus deu uma governança derivada. Então, quem manda em tudo é Deus. Mas ele falou assim, olha, eu vou te deixar mandar nesse pedaço de coisa. Quem criou fui eu, quem é dono disso aqui sou eu, só que você pode criar nisso. E aí Deus falou assim, olha, você não pode, por exemplo, mandar no leão, você não pode mexer nessa árvore, nessa parte inteira do jardim, coisas grandes. Mas ele falou de um fruto. Eles tinham centenas, talvez milhares de árvores, milhares de frutos, a eternidade ali. Provando que a gente nunca está satisfeito com nada. Exato. Então, assim, por que só aquele ponto? Não foi uma coisa gigantesca. Só não coma isso. Só não toque nesse fruto, só não come esse fruto. Então, veja que Satanás incutiu na mente de Eva o que ele tinha colocado na mente dos anjos e o que estava na mente dele, que é o governo irrestrito, a liberdade sem limites. Então, mesmo aqui no governo dos homens, você entrega parte da sua liberdade para garantir segurança, proteção. Então, eu não posso invadir sua casa, mas em troca, eu recebo que ninguém pode invadir a minha. Então, eu não tenho liberdade restrita, eu não posso invadir onde eu quero. Então, nem em todos os lugares eu sou permitido ir, mas isso garante que ninguém invada a minha propriedade. E no céu era mais ou menos assim, olha, Deus é dono de tudo, mas ele não é tirano, ele permite que você governe, olha só que legal. Mas ele também tem um ponto que você tem que obedecê-lo, você tem que confiar nele. E a partir do momento que o homem come a fruta, Adão e Eva, eu falei, nossa, mas uma mordida, uma fruta, que diferença isso fez na vida? É desobediência, é não confiar mais em Deus. É falar assim para Deus, olha, eu até gosto de você, mas eu prefiro que eu governe no seu lugar. E foi o que Satanás fez. A gente leu ali, o Vitor leu ali em Salmo 46, que é o versículo para memorizar da lição, Deus falando assim, olha, eu ainda mando em tudo, eu ainda estou no trono. E aí quando a gente vê todo mundo assim, dessa forma que está, a gente fala, cara, Satanás está mandando em tudo, está tudo um caos. Não, mas Deus ainda está no trono. A diferença é que Deus, mesmo estando lá no trono, ele não é tirano, ele é soberano. Ele não falou assim, olha, pecou, morreu, tchau, acabou. Não, desde que Lúcifer pecou lá no céu e virou Satanás, ele ainda assim teve misericórdia, parcimônia. Ele falou assim, olha, vamos tratar tudo da melhor forma para que todos enxerguem como eu governo. Você quer governar no meu lugar? Mostra como é que é o seu governo. E Jesus veio e ele matou seu próprio criador, Satanás. Então, o governo de Satanás, o governo do homem, qualquer que seja ele, é muito diferente do governo de Deus. Deus é o único que consegue governar sendo soberano e não tirano. Governando e ainda assim concedendo aos seus filhos a oportunidade de governar restritamente aquilo que ele permite. Então, Deus é o único que pode fazer isso e ele está provando isso através de toda a história do grande conflito. Pode falar. Não, deixa eu não vou perder aqui. Ele falando, cara, mas assim, da mesma forma que Adão e Eva também tinham ali um certo poder de governar, você falando aí, cara, me refletiu uma coisa. Lúcifer também tinha o poder de governar. E isso veio muito na minha mente quando você trouxe, porque ele também teve. Ele teve esse pensamento. Ele era o regente dos anjos, cara. Eu posso governar tudo. Por que não me tá dando essa Exatamente. glória? Então, tipo assim, pensa que Deus fez, nós tínhamos ali aquele monte, aquele milhões e milhões e milhares de anjos, e Deus deu o poder para ele governar os anjos, cara, porque ele cuidava da parte da música, ele era o regente dos anjos, cara. O que esse cara queria mais? É a mesma coisa, a reflexão, a gente faz o paralelo com Adão e Eva. Tinha o poder de governar toda a terra. E como um fruto. Então ele olhou para Deus e falou, não, beleza. Cara, eu posso dominar todos esses jantos, posso coordenar todos esses jantos, mas eu queria aquele trono ali. É só o que não pode Tá faltando. Então, isso, Lucas, agora você trouxe, cara. A humanidade, ela quer ir aonde ela não pode. Né? Quando o Gregory comentou do sábado, cara, nossa senhora, cara, assim, não faz o menor sentido. Pra mim faz sentido hoje, né? Mas quando você vende a ideia que você tem 6 dias pra você fazer o que você quiser, entre aspas, né? Aí vem essa parte, como eu tenho 6 dias que eu posso fazer o que eu quiser, também eu vou fazer no sábado. O proibido é sempre mais gostoso, né? Não. Quer chamar? Não. É tipo assim, não é que é o mais gostoso. É mais chamativo, né? Prazeroso, né? Digamos, infelizmente, né? Não, sim, eu falo assim, porque, cara, e Adão e Eva estavam lá pertinho de Deus, eles eram perfeitos e caíram no proibido. Cara, a gente tem que estar muito ligado, muito atento, tentando chegar cada dia mais perto de Deus, para não cair no proibido, porque a gente muito mais vulnerável do que Adão e Eva, eu acho, sei lá. Deixa eu só concluir meu raciocínio e eu quero trazer para vocês um testemunho ruim, mas é um testemunho, né? Pensando nesse sentido que você falou. E olha que legal, a primeira palavra que veio ali na Bíblia, se eu não me engano foi em Êxodo, em que diz o quê? O salário do pecado é a morte, mas Lúcifer já havia pecado no céu. E Deus não deu a sentença. Ele deu a sentença agora que vai viver no final. Ele teve a oportunidade dele, vai morrer. Então, assim, ali também já reflete o caráter e o amor de Deus ali,
também em não ter punido, porque o salário do pecado era a morte. Adão e Eva não morreu assim. Morreu porque eles eram para ser eternos, mas morreram posteriormente, não naquele momento. Então Satanás estava errado quando fala que sim, eles iam morrer. O que me lembrei? Uma coisa leva a outra, né? Quando você cai num erro, quando você cai em algo errado, quando você não obedece a Deus, você vê que desencadeia em você uma série de coisas erradas. Vamos pegar primeiro, antes de eu falar da minha parte, vamos pegar lá primeiro o mandamento. Quando eles erraram, Deus foi atrás e desceu e veio falar com Adão e Eva. O que aconteceu, meus filhos? E nós tínhamos mais uma oportunidade de se redimir. Nós tínhamos, não, Senhor, perdão, pequei, errei, não obedeci ao Senhor. Mas não, já começou a primeira acusação da Bíblia. O primeiro julgamento da Bíblia começou. O Senhor me deu uma mulher e ela que me deu fruto. Então Deus, ele ainda conseguiu acusar Deus, né? E ele também conseguiu acusar a Eva. Uma vez eu lembro até hoje de uma vez que eu menti para minha mãe. Eu desobedeci a minha mãe e a desobediência me desencadeou de eu mentir para ela. E eu menti para ela, cara, isso começou a desencadear uma série de outras coisas. E eu fico trazendo uma reflexão hoje. Falei, cara, como pode, né? Você desobedece a Deus numa coisa e vai desencadear outras. Vai ter consequências graves de você não seguir os mandamentos de Cristo, né? De Deus, né? Eu vou até um pouquinho mais fundo, apimentar um pouquinho mais isso aí. Eu ia trazer um comentário, mas trouxe já o comentário. Perdão, não tem problema, cara, não. Eu queria fugir não tem problema, não. Foi exatamente essa a ideia. Só que assim, eu vou dar um passo para trás do que eu falei um pouquinho antes, que foi que Deus, ele pede para que a gente conheça mais sobre ele, que a gente tenha esse contato a mais com ele e que a gente vá à frente, né? Ele mesmo faz esse pedido. Ou seja, dá a entender que conhecimento é sempre bom. Ele quer. O ser humano carece de conhecimento, perece, né, por falta de conhecimento. E aí o ponto que eu venho atrelando aqui, né, que era pra apimentar, porque pode ser uma dúvida de quem tá lá fora. De quem não, lá fora não, né, mas de quem não tá aqui, de quem tá acompanhando, que é, se Deus pede pra gente ter conhecimento, tecnicamente isso é bom, né, é bem visto ter esse conhecimento, ter esse contato com Cristo, então quer dizer que tem coisas que eu não deveria saber, já que eu não tenho toda essa capacidade. Porque se eu tenho que conhecer, mas eu não tenho a capacidade intelectual para isso, como ser humano, ou seja, se eu não tenho essa capacidade, eu deixo de conhecer alguma coisa. Então, existem coisas que não é para eu conhecer mesmo? Essa é uma boa pergunta, né? De uma forma geral, todo mundo pensaria, eu acho que a primeiro momento que, conhecimento é algo bom, conhecer por si só é algo bom. Só que, principalmente falando sobre ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não acredito que Ellen White, eu não acredito que Adão e Eva não conheciam o bem e o mal, no sentido de conhecimento, saber sobre. Porque, agora sim, Ellen White, Espírito de Profecia, é muito claro em dizer que Jesus e os anjos desciam constantemente para explicar para Adão e Eva, olha, existe o mal, existe Satanás, né, Lúcifer, que caiu do céu, que aconteceu. Então, eles tinham o conhecimento no sentido de saber sobre. Livro História da Redenção. Acho que no capítulo 1 ou 2 já conta isso. Perfeitamente. Então, vejam, eles não é que lhes faltava conhecimento, eles não tinham provado daquele saber. E aí são coisas diferentes. Veja, vou usar um exemplo aqui até chulo, mas você não precisa provar as fezes de um cachorro para saber que não são boas. Do conhecimento mínimo que você tem, do que seu pai te falou, do que seus amigos viram, do cheiro que você sente só de chegar perto, você não vai botar aquilo ali na boca. É fácil entender. Então, nem tudo você precisa experimentar. Adão e Eva sabiam o que era o mal, mas não tinham experimentado o mal. A partir do momento que eles dão ouvidos à serpente, eles experimentam do mal. E eles passam a conhecer o mal não como, olha, saber sobre. Eles passam a ter o mal dentro de si. E são coisas totalmente diferentes. Então, nesse sentido, ter conhecimento sobre o mal não seria errado. Adão e Eva tinham, Deus tem um conhecimento sobre o mal, mas Deus jamais experimentou o mal. Ele nem pode experimentar o mal porque ele é o contrário totalmente disso. Então, hoje em dia, no mundo de maldade, conhecimento irrestrito, eu acho que não seja bom. Você não deve saber de todas as coisas. Você não precisa assistir um vídeo. Não, mas é história verídica. Não, esse filme aqui está retratando uma biografia. E qual que é o problema disso? Não veja. Não, mas aconteceu. Até a Bíblia tem coisas ruins. Sim, mas saber sobre, ter o conhecimento teórico sobre aquilo não é o mesmo que experimentar. Nós não devemos experimentar todas as coisas. E conhecimento irrestrito, hoje, no mundo de pecado, com a natureza voltada para o mal, não é necessariamente bom. A gente pega isso aí que você falou, Lucas, para o mundo das drogas. Quanto erro já ouvi da boca de muitas pessoas, eu provei para ter experiência. Cara, quanta ignorância, cara. Quanta, desculpa, perdão, burrice. Como que você quer experimentar algo que você sabe que pode te viciar?
E o que você falou é perfeito. Eu acho que não tem que experimentar tudo. E para mim, hoje, você se limitar a determinados conhecimentos mostra mais inteligência do que você querer conhecer tudo. Olha esse texto que diz aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia aí. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temer ao Deus é a base de você ter um grande conhecimento. E ele continua. Mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Então, vai perfeitamente com o que o Lucas acabou de falar. E é muito mais inteligente, intelectual, eu falar, cara, aquilo não presta para mim, eu não vou limitar, eu vou me limitar até chegar naquele conhecimento. Ou então, nossa, eu preciso ter a experiência, eu vou lá para provar, eu vou lá para fazer. De repente foi a ignorância que Eva, não, mas realmente, olha, ele não tinha falado isso para mim, que eu ia ter esse conhecimento do bem e do mal. Ele só falou que eu não podia comer da árvore, mas agora você falando, realmente, olha, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. E ela quis experimentar. E aí, pegando a pergunta do Vitão, não, cara, perante a Bíblia, não é sábio, nós queremos saber de tudo, até mesmo porque eu já vou te adiantar uma coisa aí. Você vai encontrar muitas respostas na Bíblia, mas tem muita coisa que você não vai ter respostas. E a gente, à luz da fé, a gente entende que não tem necessidade de eu ficar sabendo. Que nem as perguntas clichê. Quem criou Deus? Pra que eu quero saber quem criou Deus, cara? Eu quero saber que eu tenho um Deus vivo, que Ele me guarda, que Ele me consola, que ele é apaixonado por mim, Ele odeia o pecado, Ele odeia minhas práticas maus. Pra que eu vou... Quem nasceu? Não tem lógica, sabe? Pra mim é o limite disso aí mesmo. Perfeito. Eu não vou nem falar nada, porque já tá dentro dos dois pontos de vista, hein, o meu. Eu posso só finalizar aqui? Então, Lógico, com certeza. Um outro texto também que eu gosto muito, que nós jovens, infelizmente, às vezes a gente não leva muito a sério esse texto. 1 Tessalonicenses 5:21 fala assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E aí, muitas pessoas querem trocar esse julgai por provai. Quando a Bíblia fala julgar todas as coisas, julgar é como colocar numa balança. Então você pega a verdade que você já conhece, que está inerente a você, e uma pessoa que é cristã, ela deve entender a Bíblia como sendo essa verdade, coloca de um lado da balança e pega qualquer outra coisa, conhecimento, prático, teórico, qualquer coisa e coloca do outro lado. Se der uma diferença ali, você tem que ficar com o lado da verdade, onde eu quero chegar. Se você julga uma coisa e você vê que ela não está de acordo com a palavra, você não precisa provar, você não precisa conhecer e ir a fundo. Sai fora disso. O outro versículo complementa. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, julgue todas as coisas. Parece mal? Não prove, não conheça. Então, volto a dizer, o conhecimento irrestrito hoje não é benéfico. Mesmo no tempo de Adão e Eva, o conhecimento prático e restrito não foi benéfico. No nosso contexto, mesmo o conhecimento teórico e restrito não é legal. Por quê? Tem coisas que são mais. E só de você olhar para o mal, abstende-vos de toda forma de mal. Então, julguemos todas as coisas de acordo com a luz da verdade que nós já temos. Se ela não for compatível, já sai fora. Não prove todas as coisas, não experimente todas as coisas. Pensando que não, se eu vou lá ver, depois eu volto. Às vezes, esse um passo pode ser o último passo. Então, temos que tomar cuidado. Conhecimento irrestrito não é bom. E esse texto aqui fala sobre julgarmos todas as coisas e retermos apenas o que é bom. Se você já viu o que é mal, você não tem que provar, nem experimentar, nem conhecer, nem prosseguir. O ponto principal é que Deus não queria filhos autônomos, né? Saber de tudo, conhecer de tudo, provar, experimentar tudo, te deixa cada vez mais autônomo, sem necessidade. É aquela questão da autossuficiência. Deus ele não queria filhos autônomos, mas sim filhos conectados. Ter essa ligação. A verdadeira liberdade não está em você conhecer tudo, mas a verdadeira liberdade está em você confiar naquele que realmente sabe de tudo. Não é à toa que as crianças hoje elas vivem muito mais livres praticamente, muito mais tranquilas, por realmente saber que, eu tô de boa. A luz aqui, sempre tem luz, sempre tem internet, sempre tem água. Ela confia, ela sabe, ela se joga até pra você, sabendo, confiando 100% em ti, né? Confiando sempre que tem alguém ali pra amparar, alguém que sabe mais do que ela, apesar de quando vai atingindo a maturidade, começa a dar umas crises, né? De, não sei não se ele tá se protegendo ou se tá limitando. Mas o ponto principal é esse, né? Essa semana... Reflita, gente. Reflita você em buscar viver realmente a vontade de Deus, buscar enxergar e colocar isso no centro, né? Tentando seguir. Poxa, eu tô tentando seguir mais o meu governo, eu tô tentando seguir mais as minhas regras, ou tô indo pro lado que Deus realmente pediu? Mas sabe... Desculpa. Não tem problema. Pode ir. Sabe o que acontece também? Existe uma falsa pregação de equilíbrio. Existe uma falsa pregação de que você tem que equilibrar tudo. Isso é muito perigoso. Então, eu tenho que equilibrar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Assim, quando a gente fala do mundo, não estamos tratando de nenhum preconceito ou separação. É somente realmente fazer, esclarecer o pessoal da igreja, né? Enfim.
Mas, e não, Pagão. cara. Mas assim, na verdade, quando a Bíblia fala, todo momento que a Bíblia fala de equilíbrio, ela não fala do equilíbrio entre o bem e o mal. Não faz sentido. O equilíbrio dela é só das coisas do bem. É o equilíbrio, tudo que reflete a Deus. É tudo que envolve Deus, tudo que existe de bom, ali eu devo encontrar o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo, eu sou vegetariano, mas não é só porque eu sou vegetariano que eu posso comer de tudo que não tenha carne. Senão eu vou passar mal, vai me fazer mal de alguma forma. Então, dentro das minhas restrições alimentares que eu mesmo escolhi, eu tenho que encontrar o equilíbrio. Então, existe hoje, a gente tem muito conflito, né? Ele falou da classe jovem, mas é classe de adolescente, é classe de jovens, tem muitos adultos também que encontram esse falso equilíbrio pregado pelo mundo de que a gente tem que equilibrar as coisas entre o bem e o mal. Pegando isso aí, né, indo para um outro lado, outro rumo aqui na nossa conversa, comparando, né, comparando não, mas entrando um pouquinho mais nas características desse governo humano que Deus já tinha adiantado que ia acontecer, a gente faz analogia, por exemplo, dos castelos de areia na praia, né? Quem nunca viu castelo de areia na praia? Poxa, é bonito, é legal. Eu confesso, eu nunca consegui fazer um castelinho bonitinho assim, nem que seja 2 torres, assim, sabe? Eu já. E eu vejo o cara... Nossa, tem uma galera que faz uns castelos numa cidade, assim, meu, como que consegue tanta habilidade pra fazer? Esses dias eu tava vendo um Reels, que era uma pessoa que pegava areia, assim, na água, soltava, ela ia caindo e ele fez um castelo dessa areia que só de cair, assim, da mão. Eu falei, meu, não tem como. Fez até uma textura, assim, eu já vi, Cara, já, muito fantástico. louco. Muito É louco. fantástico. Vamos pra praia junto, eu vou te ensinar a fazer isso aí. Aí, ó. Chamou, hein? Agora eu gostei. É isso que a gente precisava. Só que tem que lembrar que esses castelos de areia, por mais que sejam bonitos, por mais que sejam tops, né, visuais assim, eles só restam, né, eles só duram até a maré subir. Enquanto a maré tá baixa, ou então enquanto o mar ainda não chega ali, eles duram tranquilamente. É bonito, é imponente, é vislumbrante, mas quando a maré vem, já era, cai. E por que eu queria trazer isso? Porque é uma comparação literalmente com esse reino humano, né? Apesar de eu vacilei no início de ter falado de a gente não foi feito para governar, não foi... Não, mas eu entendi a sua Todo introdução. mundo, tomara que todo mundo entendeu. A gente entendeu, assim, ó. Eu acho que a sua introdução deixou bem claro que hoje existem governantes, só que o povo de Israel exigiu que tivesse um rei. Eles não estavam confortáveis com a governança de Deus. Ficou claro isso, né? Não, total. Ficou claro. É que foi um detalhe que até o Lucas trouxe. Não, e é bom trazer só isso assim. pra não deixar a ponta solta nenhuma, Sim. né? Mas hoje o ser humano, ele é muito falho e não é só... É ruim falar, mas política quando fala de governo, é o que vem, né? Mas é o que rege hoje o nosso país, a nação em si, é essa política, né? É quem a gente coloca lá no poder para representar a todos. E a gente sabe que tudo que é representado por um humano, pelo homem, tem a tendência a errar. Por quê? Porque somos falhos, somos pecadores. E através disso, gente, eu vou entrar num algo um pouco mais técnico, vou pedir a ajuda de vocês. Por quê? Porque Deus lá atrás, ele já tinha dado profecia, que é uma lembrando, né, que a gente está numa temporada onde a gente está falando muito sobre alusões, símbolos, imagens, todas que refletem ali do Apocalipse, não só do Apocalipse, né, mas das profecias em si, daquilo que foi falado antes, para que a gente, quando ler a profecia, consiga entender mais fácil. Esse é o intuito nosso da temporada, é a gente poder ligar os pontos e o entendimento seu daí de casa sobre tal assunto fique mais claro. E Deus já deu 2 grandes profecias, né, 2 pontos em relação ao reinado humano, que foi Daniel 2 e Daniel 7. Para quem não sabe, né, e conseguirem contextualizar de forma mais geral, mas Daniel 2 vai falar sobre aquela estátua que Nabucodonosor sonhou, tudo mais, e Daniel 7 fala sobre aqueles 4 animais que são estranhos, que são diferentes, um é leão, um urso, assim, assado, que nada mais é que representações dos impérios, da nossa história como ser humano, né, nessa questão dos reinados, dos impérios, né. Então, a gente sabe que, sim, tem um prazo de validade, tem esses pontos. A gente, antes de entrar nessas das profecias, eu queria trazer uma pergunta que é, a gente sabe já o significado das profecias, falando que ia vir reino após de reino, né? Nação após de nação ali, né? Império depois de império. Uhum. Ou seja, um ia caindo, um ia perdendo para o outro, digamos assim, né? Mas por que vocês ainda acreditam que nós como nação, nós como os humanos, principalmente
os impérios, propriamente dito, assim, cada reinado, eles continuam caindo nos mesmos erros, mesmo depois de tantos séculos. Mesmo depois de tanto tempo passando, a gente continua caindo nos mesmos erros que já foi trazido lá atrás pra gente. O que vocês veem disso? Eu acredito que a natureza humana não muda e a base de qualquer pecado é o orgulho, é o egoísmo. E isso nasceu no coração de Lúcifer, a gente não consegue explicar, não existe explicação para a origem do pecado, e ele conseguiu colocar isso no coração de Eva e Adão. E aí todos os humanos depois deles já nascem com essa programação aí, digamos assim. Então, se a natureza humana não muda e a base de qualquer pecado é sempre o mesmo, qualquer governo estará fadado ao fracasso. Porque por mais que os humanos tentem fazer algo bom, no final, se não dirigidos por Deus, eles sempre serão orgulhosos e egoístas. E a base do orgulho é o bem para mim mesmo em detrimento dos outros. Então, para que eu suba, eu te diminuo, eu subo em cima de você. E é por isso que a gente tenta confiar em governos, tenta confiar em pessoas e nunca conseguimos, porque eles são sempre falhos e humanos se estiverem sem Deus. E aí, isso é um resumo de todo o pano de fundo do grande conflito, porque começou com Satanás lá no céu, uma tentativa de um novo governo que a priori não dava para saber que era ruim, porque não existia mal, o mal era algo, o que é mal? Ninguém sabe, só tem bem. Então, quando Satanás veio, ninguém falou, vamos ficar do lado do bem, não vamos pro lado do mal. Não, era o lado de Satanás, que poderia ser uma coisa muito boa, à época ele era Lúcifer, né? Então poderia ser um governo muito bom, porque ele prometia liberdade, ele não falava contra Deus diretamente, falou assim, não, é uma proposta ainda melhor do que o governo de Deus, não para destruí-lo, não para ir contra ele, mas para que nós vivamos melhor. Então veja que a argumentação, a retórica, o sofisma era muito bonito, mas aí acabou dando no que deu. E a mesma coisa é o homem, sempre que o homem tenta fazer um governo, aí já tocando um pouco ali nos símbolos de Daniel 2, Daniel 7, nossa, mas a estátua era de ouro, Babilônia era gigante, tinha prosperidade, tinha dinheiro, tinha comida, tinha paz, venceu todos os reinos ao lado, era uma hegemonia, o mundo inteiro servia a Babilônia. Mas ainda assim, o final sempre vai ser o mesmo. Eles são destruídos e serão dominados por outra nação, que também será destruída, que será dominada por outra nação. Então, nunca muda, porque o humano nunca muda e a base do pecado é sempre o mesmo. O único governo que é eterno é aquela pedra lançada sem auxílio de mão, que de todos os materiais é o que menos vale. O ouro é muito mais valioso que a prata, que é mais valioso do que o bronze, que é mais valioso do que o ferro, que é do que o barro, e uma pedra é o material mais básico que a gente tem, mas é ele que vai dominar sobre todos, ele que vai destruir e esmiuçar a muralha, e é ele que vai se tornar uma grande montanha eterna. Então veja que Deus quer sempre mostrar para o homem, olha, quando você quis governar, eu te dei essa oportunidade, mas olha o que você fez. Então, nesses 5.000 anos de pecados, 6.000 anos de pecados, Deus está constantemente mostrando, olha, Babel, olha, Caim e Abel, olha Babel, olha Noé, olha Sodoma e Gomorra, olha o povo de Israel, olha tudo, vocês sempre fizeram a mesma coisa. Vale a pena vocês governarem? Não vale, isso pra gente já está claro. Então, o pano de fundo do grande conflito é Deus mostrar que, olha, o meu governo vale a pena. Ele poderia ter destruído Lúcifer num estalar de dedos, ele poderia ter destruído Adão e Eva num estalar de dedos, mas ele preferiu que todo o universo sofresse, em especial o laboratório do universo, que é a Terra, sofresse, e ele sofreu junto, ele não falou, sofram aí. Ele veio sofrer junto, mas para que todos não tivessem qualquer sombra de dúvida de que o governo de Deus é o único que funciona. Ele é o único que rege por amor, vale a pena obedecer a ele, porque ele é o mais poderoso e ainda assim é o único que nos concede o direito de obedecê-lo porque queremos, por nossa própria escolha, e não porque somos obrigados. Cara, não tem nem como falar depois disso. Maravilhoso. Não, Fazer uma menção a Daniel 7. E aí, por voltando. Por favor, não fala só do Daniel 7, não. Já traz os dois também pra. Não, pra dois ajudar. ele já destrinchou. Não, até mas a pedra já destrinchou toda. É Só porque pode pincelando. ser que Não. lá alguém em casa Não. tenha. É Daniel 2, Daniel 7, ele é complicado, gente. Não é Sim. algo, não é um tema simples. Eu é posso complexo. eu posso até fazer um pedido aqui, já que eu tô aqui. Por favor. Eu vou fazer um pedido. Para mim e para todo mundo que tá lá em casa lá, para, sei lá, o Lucas ou o Danilo explicar um pouco mais sobre Daniel 2. Não precisa se aprofundar lá. Eu vou fazer diferente, a gente fez o inverso aqui. O Lucas ele se aprofundou, ele esmiuçou já todo o Daniel 2 e eu vou só fazer a descrição da estátua. Isso, né? é isso que E a eu gente faz. É pra porque quem não tem muita sabe. gente E em eu- casa que não sabe. eu quero- isso. Não, só pra eu contextualizar, perdão. Imagina. Quando a gente fala Daniel 7, Daniel 2, gente, é porque na Bíblia, no livro, né, de Daniel, no capítulo 2, tem uma revelação, tem essa profecia em si em relação à estátua. E em Daniel 7, no mesmo, lá na Bíblia, um pouquinho, algumas páginas na frente, em Daniel 7 ele recebe outra profecia, outro contato. Então é só pra Mas o que eu deixar mais bem gosto, didático. mas o que eu mais gosto da parte da estátua é quando Nabucodonosor fala pros sábios lá, descubra o meu sonho. Não, senhor, eu falo, não. Explique, traz a história. Eu não vou contextualizar então, vamos Traz lá. essa história pro pessoal. Mas o Inclusive, Lucas, essa questão do nossa, Lucas. eu gosto demais, ele é muito inteligente nessa parte, foi muito sagaz, né? Nem isso acho que veio dele, né? Espírito Não, até não Deus vai, foi dominado Deus usou, ali, Deus Deus usou. usou exatamente, né? Mas vamos lá, o Lucas destrinchou, muito obrigado, Lucas, pela clareza que você trouxe pra gente, acho que é muito importante tudo isso.
e um pouco de Daniel. Vamos lá, vamos contextualizar. Então, o que acontece? Daniel 2, ele retrata o sonho do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? Um rei extremamente poderoso, como citado pelo Lucas. Vou ser bem breve aqui, mas isso eu quero que você desperte curiosidade para você ir lá, estuda, abre a Bíblia, estuda um pouquinho, para você entender tudo que a gente está falando aqui. E aí Nabucodonosor ele se assusta muito com esse sonho, e esse sonho ele sonhou com uma estátua, né, onde essa estátua é dividida em 5 partes, 5 ouro, e ela tem uma representatividade. Ele acorda muito assustado, e o que ele faz? Diante de tanto poder que ele tem, ele solicita que as pessoas, que ele convida todos os magos, todos os sábios, todos os cartomantes, os videntes, solicita todo do seu reino, coloca diante dele e fala assim, ó, eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Sem falar o sonho. Exato, não, aí é óbvio, né? Senhor, me conta aí qual que é o seu sonho. Não. Ele dá um detalhe, isso que eu acho da hora. Ele fala assim, ó, se eu contar o sonho, vocês podem me enganar com as interpretações que vocês quiserem, né? Se vocês são sábios assim, então quero que vocês revelem o meu sonho, adivinhem qual sonho que foi e tragam a interpretação. E é óbvio que ninguém ia conseguir fazer isso, né? E diante disso, ele ameaça então matar todos os que trabalham com isso, né? Que são videntes, sábios, enfim. Era uma classe. Era uma classe, né? Um dos guardas que sempre trabalha próximo do rei vai e anuncia para Daniel, que era conhecido também ali na Babilônia como um dos sábios, né? Porque Daniel já tinha uma sabedoria, já era respeitado até pelo o rei da Babilônia. Até peço perdão por interromper, para quem não sabe dessa parte mais histórica, até o próprio Daniel, ele veio, né, para a Babilônia cativo, e por ele ter toda a sabedoria e tudo mais, ele tinha um curso, como se fosse assim, né, tá, gente? Não é essa palavra, mas é como se fosse um curso ali daquela época, e ele tinha acabado de graduar nisso. Então, nessa ordem do rei, não ia ser só aquela galera que já estava ali, que exercia essa profissão, digamos assim. Daniel, por já ter graduado, também ia resvalar nele. Então, se remandasse matar, ia matar esse povo, mas ia Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, todo mundo que fazia parte dessa classe ia ser mandado embora. Era o copo, rapaz. Agora ia ser cortado a cabeça. Exatamente. Então, a gente ali, a gente vai usar uma linguagem para ficar claro para todo mundo. Então, Daniel pede para esperar, né? E Daniel fala para o rei aguardar, que eu vou orar ao Deus para que ele possa fazer essa revelação. E assim Daniel faz, e enfim, e Daniel vai diante de Nabucodonosor e revela, então, não só adivinha o sonho, né? E Daniel deixa muito bem clara a humildade dele também, né? Que ele fala que ele não pode interpretar nada, ele não pode adivinhar nada, mas que existe um Deus nos altos dos céus que pode fazer, e assim o fez. Ele ora para isso, e aí diante do rei, ele, além de contar o sonho, ele interpreta. E qual que é essa interpretação que o Lucas esmiuçou pra gente aqui? Nabucodonosor sonha com uma estátua, onde a cabeça é de ouro, o busto e os braços são de prata, aí o ventre, essa parte aqui do abdômen, aqui mais para perto da cintura, é de bronze, e depois você tem as pernas, as coxas ali, as pernas de ferro, e os dedos e a parte do pé ali, ela vem acompanhada de barro com ferro, né? E qual é a interpretação de tudo isso? Eu quero fazer um desafio para você, que eu acho interessante. Um dia eu estava fazendo um pequeno seminário sobre a estátua, e aí eu levei alguns livros de história da minha época. Claro que eu tenho aqui 22 anos hoje, e brincadeira pra gente. Eu desafio você. Você sabia que as ascensões de todos os impérios, da Medo-Persa, de Roma, da Grécia, estão nos livros de histórias? Então, basta você ler a Bíblia, você lê esse capítulo que nós estamos falando, depois você pesquisa lá no livro de histórias que você está aprendendo na sua escola aí, o que você aprendeu, e pesquisa que você vai ver todas as ascensões se completando exatamente. Joga a Bíblia de lado, deixa a Bíblia de lado, e você vai conseguir ter toda essa ascensão que teve na Bíblia, um livro escrito há mais de 3.600 anos, você tem nos livros de histórias. A profecia ela é perfeita. Ela é cronometrada. Então, para você entender, veio primeiro, ali era o rei da Babilônia, tá? Que era o Nabucodonosor. Ele era, por que ele era cabeça de ouro? Porque ele era tão poderoso, era tão rico, cara, que ouro, ele quase que desvalorizou o ouro lá. O ouro era nada, era tão grande que foi. E quando existe aí a Medo-Persa, ela assume, ela consegue derrotar esse império da Babilônia,
Não, poxa, mas a prata é menor. Eu ia comentar justamente isso, A Daniel, prata é que menor que é ouro. doido, porque se for olhar a estátua, cada parte é de um metal. Só que um vai dominando. O metal Decaindo. inferior domina o outro. Mas existe um porquê. Principalmente na parte da prata, era uma profecia que falava da Medo e da Pérsia. Eram 2 reis que se acenderam. Cada braço era um rei. Entendeu? Correto, Lucão? Opa. Então, se eu seguindo bem aqui, Não, foi isso. perfeito. Então, ali já fazia mais um sentido, que tinha que ser ali a prata. E por que Império da Prata? Porque o Artaxerxes, ele conseguiu também fazer a mesma coisa com o ouro. Ele não tinha tanto ouro, mas ele conseguiu fazer com que a prata também fosse desvalorizada. A Bíblia fala que a prata era tão comum que parecia pedra. Ela chegou a ter o mesmo custo que uma pedra. Como ele falou, que a pedra é o menor, é o mais menos valioso de tudo isso. Então, beleza, tivemos isso. Aí outra ascensão, tivemos ali a Grécia agora, dominando, né? E aí você conhece ali um nome bem conhecido aqui, Alexandre o Grande? Assiste o filme e lê o livro e também estude sobre Alexandre o Grande e você vai ver o que Alexandre o Grande fez na Grécia, nessa ascensão, quando ele domina a Medo-Pérsia. E por que bronze? Porque o rei que se acendeu, esqueci o nome agora, não é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande faz parte dessa história da ascensão da Grécia, né? Do que ele fez. Mas o nome do rei que eu esqueci ali agora, o que ele faz? Ele monta um exército de armaduras de bronze. Então, por isso que esse império é conhecido como bronze. Por isso que tem o ventre, que é conhecido como bronze também. Tá? E tem um detalhe. Não sei se você já pesquisou sobre isso. Foi o império com maior número de plantação, fazendo uma conotação por que é o ventre. Não sabia, não. Eles plantavam muito, eles tinham muita colheita. Foi o império que mais teve colheita, mais plantações. Depois dá uma pesquisada. Então, para mim, fazer uma ascensão, um link por que é o ventre, né? Mas enfim, continuando. Depois da Grécia, nós tivemos então o Império Romano dominando, que faz a parte das pernas de ferro. E aí, legal, que quando você entra no Império Romano, a gente tem uma flecha, a gente tem que dar um pulo por uma flecha lá para Apocalipse 7, no quarto animal. Quando ele se acende, o quarto animal, que tem 10 chifres na cabeça, um chifre menor, existe 10 chifres na cabeça sobre o animal, um chifre menor ele se acende e derruba 3. E aí existe também uma explicação para isso. Agora voltando, a gente já pega lá. Voltando às pernas aqui de ferro, o Império Romano domina por um bom tempo ali, só que o Império Romano ele não consegue mais crescer e se acender como ele fez, como essa parte, né, que Daniel fala, né? Ele pelo menos dominou ali a Grécia, só que agora o Império Romano está grande, só que ele não se torna agora mais líder. E por isso os pezinhos lá misturado com barro. E aí entra o que já foi falado algumas vezes sobre governo se misturar, eu vou casar com a sua filha, você vai casar com o meu filho. E desde hoje, então, você vê que todo o continente europeu ali, ele não consegue se acender. A gente vê as guerras atuais também, justamente com isso, porque os reinos não se entendem mais, né? E por que 10 dedos? Porque nós temos 10 tribos bárbaras. Porque o barro? Porque o barro ele é o menor entre o ferro ele é maior, só que nós temos até hoje na história pequenos reinos se acendendo, tentando dominar grandes, e você vê hoje a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia tentando dominar um terreno 50 vezes maior que ela. E você também vê a Rússia ali dominando. Nós temos outros rumores de guerras. Então, enfim, fazendo a descrição de toda a estátua. Vamos entrar para Apocalipse 7 também, Daniel 7. Por favor. Beleza, aí eu vou fazer a introdução, Lucão. Me ajuda, que eu sei que você também é fera. Já pegando ali um pouco de Apocalipse 7. Lembrando que essa parte de Daniel 2 que o Danilo trouxe, ela não é diferente de Daniel 7. Ela é igual, só que retratada com figuras diferentes. Então, se você avançar eu posso dizer páginas, até com mais detalhe, tá, o Vitor? Porque Apocalipse 7 tem as interpretações de algumas coisas dos pés da estátua, propriamente dito, e você tem com mais detalhe porque os animais que se acendem, cada parte dele representa algo. E a gente não vai procurar se estender ali. Mas eu quero ir direto pro quarto animal, que aí eu já falei dos 10 chifres, né, que se acende, e a gente tem ali a ascensão de um chifre pequeno. Essa ascensão do chifre pequeno é o primeiro império de Roma papal, que ali está coligado aos 10 tribos bárbaras.
Por isso que são nos pés, porque temos 10 dedos lá nos pés. E por que que quando um pequeno se acende, eu tô brilhando mais que o Lucas e não posso, tá? Não podia, era o Lucas que tinha que estar falando Joga tudo pra ele, isso. joga pra ele. É, já vou jogar. Boa, É boa. assim, ó. Joga aí. Joga aí. Traz a explicação. Deixa eu- Pega ó. eu Eu sou o mais leigo aqui, ó. Você tava falando e eu toda hora dava uma pescoçada pra ver a expressão dele, pra ver se tava tudo ok. Tava ok? Tava ok, tava ok. Não, Agora eu quero o contrário. Vamos O lá. Lucão fala e eu vou ficar Lucão. Vai, olhando Lucão, pro... pode Ele- fazer ele- o Daniel não, sete ali. Está perfeito ali, ó. Não acrescento nem tiro nada. Só para economizar o nosso tempo, então, a profecia bíblica, ela é... Deus escolheu que fosse assim, através da... Ele vai expor a verdade futura através da repetição e da ampliação. Então, nós tivemos ali 5 reinos sendo descritos na estátua, e os mesmos 5 reinos são descritos através de 4 animais de Daniel 7. Então, ele repetiu uma profecia, são profecias diferentes, mas o que a profecia quer dizer foi repetido esse conhecimento e ele foi ampliado. Então, como você disse, antes eu só sabia que eu tinha uma cabeça de ouro, e que significava Babilônia, só. Agora eu tenho um leão que tem 2 asas. Então, peraí, leão é o rei da selva, é o animal mais imponente, é aquele mais importante, o mais valioso, que comparado com o ouro, opa, legal. Ele tem 2 asas, o que a asa simbolizava velocidade. Então, assim, um rei imponente, forte, majestoso, que conquista rápido. Legal. E o segundo reino, lá em Daniel 7, é descrito como um leopardo, que tem 4 cabeças. Cabeça chefia. Então, 4 grandes generais. E aí depois a gente vai pensar que quando Alexandre o Grande morre, ele morre muito rapidamente de cefaleia, enfim, tenho muitas pesquisas sobre isso, mas ele é dado ao vinho e numa de suas ele é orgias... o leopardo porque ele conquista muito rápido. Em questão 3 de vezes, anos... né? Em questão de anos, ele dominou tudo que a Babilônia tinha demorado décadas para conquistar. Só que o maior dos seus governantes, Alexandre o Grande, morreu muito rápido, então essas 4 cabeças ele governava. E aí, ao invés de ter 2 asas, ele tem 4 asas. Então, ele é muito rápido mesmo. E o leopardo já é um animal rápido. Então, vejam que tem muito mais detalhe nessa profecia. Porque se fosse peito e braço de bronze, de prata. Legal. Peraí, um leopardo, então, algo rápido. Então, assim, é a mesma profecia, só que dando mais detalhes, para mostrar que Deus, de fato, sabia do que ele estava falando. Não é um negócio como, a gente estava até comentando ali antes, né? Algumas profecias que são super genéricas. Aí, Nostradamus falou que alguém subiria e que esse alguém seria muito forte. Mas muito forte é o quê? Então, que genérico. Não, a Bíblia fala exatamente, olha, vai ser rápido, vai ser assim, vai cair uma cabeça para surgir 4, porque ele vai morrer, enfim. A Bíblia é muito detalhista. Então, o segundo animal, simbolizando peito e braço de prata, que seria, então, Perdão, segundo animal, eu pulei, né? O segundo animal é o urso. O urso com 3 costelas na boca, né? Que ele manca de um dos lados. E ele sim simbolizando o peito e braço de prata, que seria a Média Persa, que dominariam a Babilônia, tá bom? Eu acabei me equivocando. Então, cabeça de ouro, simbolizando leão com asas, Babilônia. Peito e braços de prata, simbolizando a Média Persa, que também são simbolizados pelo urso, que manca de um dos lados, porque um dos reinos era maior do que o outro, era mais forte do que o outro, e 3 costelas na boca, que são as 3 grandes conquistas que ele teve: Egito, Assíria e Líbano, se eu não me engano. Exatamente. Lídia. Então, beleza, as 3 costelas na boca, e depois sim, o leopardo com asas, que agora sim eu me corrijo, que essa é a Grécia, que conquistou a Média Persa, que é simbolizada pelo ventre e o quadril de bronze, e então é o mesmo símbolo, mas com mais detalhes ali, o leopardo com 4 asas que eu já tinha comentado. E o último animal, de Daniel 7, que é o animal terrível e espantoso, que esmigalhava tudo que estava debaixo dos seus pés, que tinha dentes de ferro, que tinham 10 chifres. Enfim, esse animal simbolizando aí as pernas de ferro, que simboliza Roma. E aí esse animal... ele também já pega os pés. Já pega o quarto animal já pega os pés. E aí a interpretação clássica dos adventistas é que você vê que o ferro está nas pernas, mas ele continua nos pés. Então, Roma não foi totalmente destruído, não é um novo reino. É um reino que agora se misturou com outra coisa. E o barro, isso é Daniel que fala, o barro e o ferro não se misturam, a gente sabe disso. Então, era algo que não podia se misturar, mas que estava junto. O que é isso? O poder religioso dominando ou estando num domínio coparticipante do político. E aí nós chamamos de Roma pagã, que seriam as pernas de ferro, é a Roma imperial de Júlio César, aquela que não está nem aí para nada, que persegue os cristãos, mas pouco tempo depois, alguns séculos depois de Jesus morrer, Roma vê que não vale a pena matar cristãos, se mata um, surge 100, vamos nos misturar com eles. E aí o ferro se misturando com o barro, a gente chama isso de Roma papal, que foi a partir do momento em que Roma falou assim, olha, a gente não está podendo contra eles, vamos nos juntar com eles. Eles dão poder ao bispo de Roma, que se torna o papa a partir dali, e o papa começa a ter mais poder até do que o imperador. E é isso, esses são os pés de barro com ferro, e que simbolizam esse império romano, mais ao mesmo tempo religioso, e que também pode ser representado pela queda dos 3
dos 3 chifres lá do animal terrível e espantoso, e o surgimento de um chifre pequeno, que começa a falar palavras de insolência, começa a falar blasfêmias, e aí a gente não vai tocar porque a lição não fala, mas Daniel 8 vai ainda ampliar um pouco mais essa profecia, e vai pegar 2 reinos específicos, que são o carneiro e o bode, que é a Grécia e a Médio-Pérsia. Então, assim, vejam que o padrão bíblico de fazer profecia é Deus dá uma profecia, que ele quis dar para revelar coisas futuras com milênios de antecedência, e ele começa a ampliar com cada vez mais detalhes. E aí Daniel é o livro que dá essa profecia meio que crua, porque Daniel viveu séculos antes disso acontecer. Então ele olhava e falava, eu não entendo nada. E foi o que ele falou ali depois de Daniel 8, 9. Ele falou assim, eu não entendi nada, ele estava perplexo. E a gente falou assim, cara, fica tranquilo, eu vou te explicar um pouco aqui, mas essa profecia são para dias muito longínquos. Que dias longínquos são esses? São os nossos dias. E é por isso que lá João no Apocalipse vai pegar o livro de Daniel, e a gente vai falar isso lá no final da lição, né? Ele vai abrir o livrinho de Daniel e vai começar a interpretar isso. E todos os sinais e símbolos que a gente vê em Daniel 2, Daniel 7, reaparecem em Apocalipse 12 e 13. As bestas lá que você lê, a besta surgindo do mar e da terra, tem as mesmas características dos animais aqui, do animal de Daniel 7 e da estátua de Daniel 2. Então, se você quiser estudar a profecia, se nós quisermos estudar e interpretarmos a profecia da forma correta, temos que pegar a Bíblia como um todo e deixar que a Bíblia responda a si mesma. Devido ao tempo a gente não vai fazer isso, mas se você for lá Daniel 7 e Daniel 2, você vai ver que o próprio anjo começa a explicar. Olha, os animais que vi são 4 reis que dominam sobre a terra. O primeiro rei é assim, assim, assado, o segundo vai assim. Então, deixa que a própria Bíblia... Não fala o nome, Bíblia... mas dá 100% das Não, características. mas 100% das Total. características. Mas é o que o Danilo falou, no começo. A Bíblia está falando tudo isso daí. Você tem dúvida? Vai estudar a história. A história vai comprovar tudo que o Lucão acabou de falar. Não fala exatamente assim, mas eu já fiz esse comparativo, mas as ascensões e os anos... É só querer... As ascensões dos reis e os anos, cara, é perfeito, assim. Você lembra da ascensão dos chifres? Dos 3 que caem e por que cai? Lembra? É isso aí. Você pode comentar. Não, tranquilo. Só fazendo um complemento aqui do quarto animal, que tem 10 chifres, que faz a ascensão de 10 tribos bárbaras. Dessas 10 tribos bárbaras, quando se acende um pequeno chifre... E engraçado, né, cara? Nós tínhamos ali 10 chifres grandes, um pequeno se acende e destrói 3, né? Mas são os visigotos, os astrogotos e os vândalos que se caíram. Por quê? Porque eles fizeram parte da queda da ascensão de Roma. E aí, na ascensão do Roma papal, é como se eles não tivessem se unido, as 10 tribos bárbaras, eles não tivessem se unido a Roma papal, não tivessem ascendido ao império dele, e aí então eles são destruídos. E aí então continua-se ainda, e aí cada tribo dessa faz parte de um cantinho da Europa. Nós temos a França, nós temos a Alemanha, e aí fica com... E se você ouviu até aqui, fica tranquilo. Eu tenho certeza que foi muita coisa agora na sua cabeça, mas foi muito bom. E a pergunta que não quer calar, Greg, teve a mesma... Deu certinho? Foi bom quando eu falou? Espero que sim. Espero que sim. Cara, você é louco. Cara destrincha ali. Cara usado por Deus. Eu só queria... Até a cor do meu microfone mudou aqui. Olha aí. Eu só queria deixar muito claro um ponto em especial, é que o Lucas trouxe que em Daniel 2, o anjo, Deus, né, revela exatamente os pontos. Tudo que está acontecendo. Só que até então, Daniel 7 não tinha entendido que era igual, que era a mesma coisa. E se você olhar ali, Daniel 7, o 8, acho que se eu não me engano, no versículo 15 aqui, mostra que Daniel, ele ficou aterrorizado com tudo isso. E ele não estava entendendo. Só fazendo um adendo aqui, em Daniel 7, em Daniel 2, quem tem um sonho é o rei. Em Daniel 7, quem tem um sonho é o próprio Daniel. O próprio Daniel. O próprio Daniel, tem a revelação. Só que Deus traz toda a revelação para ele, e no outro, demora um pouquinho mais, né, para trazer os pontos. E ele, eu não sei o que tá acontecendo, o que foi isso? Se aterroriza em todo esse processo. Mas aí vem minha pergunta, porque eu tenho certeza, cara, vocês dominaram, trouxeram muito bem, tá? Parabéns, obrigado por trazer isso. Uma aula. Tenho certeza que quem tá ali do outro lado adorou, trouxe muito, né? Deus realmente levando esse contato. Mas aí vem a pergunta pra vocês, que é, em que sentido, gente, a nossa geração parece muito com esses reinos antigos? O que vocês veem? Que eles já tinham feito essa pergunta, que a gente explicou tanto, aí não respondeu a pergunta. Mas o que vocês veem diretão, assim, porque no contexto de Daniel, a gente vê reino, dominação, e hoje fica um pouquinho mais difícil, assim, lógico, de uma forma geral você vê dominação, você vê briga, você vê guerra, e hoje não é tão dessa mesma forma. Mas o que vocês veem isso, nesse sentido, pegando as profecias ali, né, e essas duas questões, o que vocês veem dessa geração parecida com esses
reinos antigos, né? Nem o povo. Porque o povo a gente sabe que é pecador da mesma forma, a gente só tem mais conhecimento e peca, continua pecando. Mas o que vocês veem isso dessa nossa geração em relação a esses reinos antigos? Eu acredito que, como eu já tinha dito antes, né, a natureza humana não muda, então todos os reinos têm o mesmo pensamento, que é dominar, 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 querer mais, e se você não estiver junto comigo, você está contra mim e você vai ser destruído. E aí você vê que quando Nabucodonosor ele entende a estátua, ele vê que Deus de fato revelou aquilo, porque era impossível um homem a quem ele não tinha contado o sonho, revelar o sonho e sua interpretação, então ele confiou plenamente que aquilo era verdade, mas pouco tempo depois ele fala, quer saber? A estátua inteira é de ouro. E eu vou mandar em tudo. Não vai ter um outro reino mais fraco que o meu que vai me dominar. Não, eu vou mandar em tudo. E esse é o pensamento de todos os reinos humanos. Quando a Média Persa conquistou a Babilônia, ela falou assim, cara, ninguém vai ganhar de mim. E eles dominaram. E depois quando a Grécia dominou, eles, nossa, tudo é grego. E quando a Roma dominou, nós somos os romanos. Então, o pensamento sempre é esse. Talvez a gente não tenha hoje essa mentalidade porque não existe um imperador universal que manda em todo mundo e tudo mais. Mas nós somos dominados pelo dinheiro, pelo capitalismo, pela dita democracia, pela vontade do povo, pela liberdade. Então, alguns princípios dos governos gregos, romanos, médios e persos, né, e babilônicos mantêm-se até hoje. E é por isso que se você for lá para Apocalipse 12, 13, você vê que a besta que emerge do mar, ela tem cabeça de leão, aparência de leopardo. Então, assim, ela tem uma característica de cada um dos reinos. Então, hoje nós não temos um governante mundial que manda em todo mundo como Nabucodonosor fazia, mas nós temos as impressões dos reinos anteriores vigentes hoje. A busca pelo dinheiro, a busca pela satisfação pessoal, pela luxúria, pela ganância, tudo isso impera hoje em nosso tempo. Então, a natureza humana não muda, a raiz de todos os pecados não muda e os reinos também não mudam. E é por isso que quando Deus fala lá em Salmo 46, Salmo 46, 10, sobre, olha, eu ainda estou no trono, é porque se a gente olhar para toda a história, parece que são as bestas que estão dominando. Parece que é a estátua que está aí, até porque a pedra ainda não veio. Parece que são os animais que estão levantando, o chifre caindo. Mas peraí, Deus ainda está lá atrás, Ele está mandando em tudo. Por mais que Ele não interfira no livre-arbítrio de ninguém, Ele ainda é soberano sobre o universo. Ele ainda está sentado no trono. Então Ele falou assim, acalmem, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra. Por mais que aí estejam algumas pessoas achando que podem fazer alguma coisa, eles não podem contra mim. Eu ainda mando em tudo. Mas ele permite que os reinos humanos fiquem aqui para que nós possamos ver a diferença entre o governo dele e a diferença do governo dos homens. Isso só mostra o quanto realmente a Bíblia ela não está ultrapassada, né? O Danilo trouxe isso, o Lucas trouxe. Vê que historicamente, isso realmente se cumpriu antes mesmo de acontecer, né? Não foi do acaso. E isso me mostra mais uma vez, né, que não tem como eu levar isso como se fosse um acaso, como se fosse uma coincidência, todos esses fatos. Chutou uma coisa, né? Não tem como, ainda mais com tantos detalhes, né? A gente vê com toda a precisão que foi escrita essa história, né? Todos os impérios que ainda realmente influenciam nossa cultura, nossas leis, nossos valores. São coisas de lá muito, muito, muito tempo atrás, né? Então, a gente costuma ver que, né, são como mísseis teleguiados que vão desnorteando. É certeiro, é um negócio que vai direto, mesmo sendo descrito muito, muito, muito lá atrás. A inteligência, ela cresceu, né? Nossa capacidade de assimilar as coisas cresceu, mas nosso coração humano parece que continua o mesmo, que é sem Deus, né? Sem esse contato, sem esse ponto. E você que está aí de casa, o apelo que a gente fica para esse momento agora é que essa semana a gente olhe ao redor, né? Olhe com os olhos espirituais todas essas coisas que acontecem. Olhar esse sistema humano, esse reino humano, saber que ele é passageiro, que ele não é para ficar, não é para reinar para sempre. É só o reino de Deus que realmente é eterno. E principalmente escolher em quem você vai confiar. Principalmente ter esse processo de confiabilidade, né? Entender... Deixa Deus governar a sua vida. Exatamente, exatamente. Indo para o outro lado, eu sei que foi um bloco bem, bem pesado e massivo, né, em questão técnica, mas é necessário para que você consiga entender esses pontos, para interpretar melhor o processo, né? E aí, indo até mais para esse lado de Apocalipse, né, a analogia que eu queria trazer é que a gente sabe que e a gente sempre faz isso, é meio clichê, né? Que a vida com Deus, andar com Deus é aquele caminhar em terra firme, é aquele negócio alicerçado, você tem segurança no andar, né? Você tem essa confiança, mesmo quando as ondas batem, né? Essa mesma ideia de praia que a gente estava começando antes, né? Quando você está alicerçado, quando você está andando em... eu esqueci o nome que dá... Tem os lugares das praias, assim, não sei se é a orla mesmo, mas quando você anda assim, ele é um pouquinho mais alto e as ondas batem ali, né, no processo. Banco de areia? Agora eu não vou lembrar, mas é que assim, tem a orla da praia mesmo, né, que as ondas vêm até você, e tem lugares que
a calçada ela é elevada e a onda bate até... Eita, bate inclusive Bate mesmo. onde você Efeito sabe? especiais. Bate ali. E é exatamente esse ponto. Andar ali naquele ponto, mesmo você estando do lado da maré ali, de onde o rio, onde o mar tá batendo forte, é tranquilo. É você viver longe dos perigos, é você estar alicerçado, né? Só que sabendo que tem um detalhe que quando você se afasta, quando você vive longe de Deus, vive longe disso, é a mesma coisa que você construir a sua casa na areia. Não vai ser alicerçado, não vai dar certo, vai falhar, vai dar ruim em algum momento, né? E aí, pegando essa analogia que eu comecei lá atrás, falando de areia, de mar, de terra, o Lucas trouxe a ideia de Apocalipse. Existem 2 pontos também que são reverenciados, duas não é alusões, mas simbologias, né? Que é a ideia de mar e de terra, tá? E eu queria que vocês trouxessem, eu sei que foi um bloco pesado, mas traz de novo essa parte mais técnica do que significa mar e terra, a alusão da Bíblia, sabe? Eu sei que eu, Vitor, eu sou um pouquinho mais privilegiado, porque a gente está aqui conversando um pouquinho mais, a gente se preparou um pouquinho mais ali. Então eu entendo um pouquinho, mas tem gente que não sabe essa diferença de terra e de mar, quando um significa tal coisa, por que uma hora significa isso, outra hora significa aquilo. Traz aqui pra gente. Mar e terra, o que representam nas profecias? Qual que é a dinâmica disso? Eu acho que uma forma interessante de começar isso é, para também não ficar muito maçante, né? A própria profecia se interpreta, a Bíblia interpreta a si mesma. Nesse sentido, o ideal é que nós busquemos no próprio texto original. Então, falou de mar, deixa eu ver se nesse próprio capítulo, se nos versículos seguintes ou anteriores, eu consigo a explicação do que é mar. E a parte boa é que no Apocalipse 17, ele consegue falar, por definição, o anjo explicando o que seria mar. E ele explica para a visão de Apocalipse 17, mas nós entendemos que todo o Apocalipse e mesmo outros textos proféticos também vão respeitar o mesmo símbolo. Exatamente. Porque o Apocalipse ele não faz referências diretas, então, assim, dizia Moisés, abre aspas, ele não faz isso, mas todos os símbolos que o Apocalipse usa são referências indiretas. Então, quando ele fala cordeiro, não é um cordeiro animal qualquer. Todo mundo já sabia que Jesus era o cordeiro, que os cordeiros eram mortos no santuário todos os dias. Então, os judeus, né, que foi o povo específico, ou melhor, foi o povo base para a escrita de todos os livros do Novo Testamento, né, o povo judaico, e os gentios que aderiram à tradição judaica, ou melhor, aos ensinamentos judaicos dos antepassados, eles já sabiam tudo o que isso significava. Então, quando a Bíblia fala leão, que Jesus é o leão da tribo de Judá, eles sabiam esses símbolos, eles entendiam isso. Da mesma forma que, quando aqui tem uma explicação de mar, todas as outras profecias a gente pode entender que seguem o mesmo roteiro. Então, Apocalipse 17, versículo 15... é o anjo falando para João, explicando para ele a profecia. Ele diz assim, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, primeiro ponto, você vê que um item simbólico, águas, ele simboliza várias coisas. Pode simbolizar povos, multidões, nações e línguas. Então, não é sempre um povo, pode ser só um conglomerado de pessoas. Não é sempre uma língua específica, pode ser múltiplas línguas, múltiplas pessoas, continentes, países. Então, onde eu quero chegar com isso? A profecia ela é um pouco mais ampla do que às vezes a gente quer. A gente quer que tenha um nome. Não, é o Papa Fulano, é o Rei Cicrano. Não, quase sempre a profecia é um pouco mais abrangente já para que ela consiga cumprir o seu propósito. Se Deus quisesse dar o nome de cada um dos reis, ele dava. Mas para proteger a Bíblia também, e para proteger o ensinamento, né, para que ele pudesse ser propagado para todos, a profecia geralmente ela tem esse tom mais um pouco abrangente, embora seja específico. Abrangente o suficiente para passar desapercebida por alguém que não é usado pelo Espírito, mas específico o suficiente para gerar fé naqueles que leem e conseguem interpretar claramente o cumprimento daquilo na vida real. Então, resumindo, né, Apocalipse 17:15 fala claramente o que é água. Então, a partir daqui, todas as vezes que eu vir água na Bíblia, em um texto profético, eu vou interpretar como sendo povos, multidões, nações e línguas. E se você fizer isso em Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos os livros proféticos, você vai ver que na sua grande maioria isso é respeitado. Algumas exceções aí vão entrar, mas a exceção geralmente o próprio texto já coloca qual é a exceção, mas geralmente é assim. E aí, então, o primeiro ponto de interpretação profética, a própria Bíblia interpreta a si mesma. O texto diz claramente o que é. Só que eu queria trazer também um outro ponto, que é quando o texto não diz. E aqui nós já entramos naquela parte que eu falei, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A partir daqui, nós temos que confiar que Deus vai guiando a interpretação profética. Por quê? Em nenhum momento da Bíblia você vai falar assim, terra significa lugar desabitado, sem povos, lugar... Não tem isso. Mas nós entendemos que, peraí, se você fala sobre ajuntamento de águas, oceano, mar e tudo mais, e isso significa povos, multidões, nações e línguas, se eu te falar sobre deserto, o que você pensaria?
por lógica, o contrário do oceano, né, que é o acúmulo máximo de água, seria um deserto, porque assim, não tem água, não tem nada, não tem água nem no ar direito, não tem umidade lá direito. Então, pensando nisso, se um significa multidões de pessoas, o outro seria o quê? Um lugar deserto em relação a pessoas. São um lugar fracamente povoado, um lugar que não tem ninguém, um povo muito pequeno, uma língua muito fraca, nesse sentido. Então, se você voltar lá comigo, Apocalipse capítulo 12, e você ler ali a partir do versículo 13 até o versículo 17, você vai ver que o dragão, e aí o dragão, claramente a gente pode interpretado não só pelo Apocalipse, mas por vários textos que se refere a Satanás, o dragão arrojou da sua boca muita água para poder pegar a mulher. Então, a mulher, e aí você vai ver em Efésios, em Jeremias, em Ezequiel, que a mulher significa igreja. Então, a igreja foi perseguida pelo dragão, então a igreja de Deus, que lá no versículo 1 era a igreja judaica, depois passou a ser a igreja apostólica, ela foi perseguida pelo dragão, e o dragão arrojou água, ou seja, multidões. E aí você vê o Império Romano botando todo mundo contra os cristãos, matando, genocídio. Você vai ver lá no Coliseu, as pessoas iam lá para ver os cristãos serem mortos por leões, serem apedrejados, esquartejados, arrastados em praça pública. Então, as multidões foram levadas para perseguir a igreja. Mas o que Deus fez para proteger a igreja? Enviou ela para o deserto. Então, fez com que um lugar inóspito, inabitado, a protegesse. Então, nesse sentido, e aí que a lição quer chegar, águas e povos são governos humanos, multidões dominadas pelos homens e pelas paixões satânicas que perseguem a igreja, enquanto que a terra é um lugar de proteção, um lugar de descanso, a terra prometida, a terra desabitada, a terra que Deus quer dar para o seu povo. Então, proteção, descanso. O deserto abriu sua boca, engoliu toda a água, ou seja, as pessoas não conseguiram destruir a igreja, mas o deserto a acolheu. E você vai ali pelo período da Idade Média, né, que são os um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os 42 meses, 1260 dias. Durante todo esse período, a igreja esteve não ali no centro da cidade. A igreja verdadeira de Deus se esteve nos desertos, nas cavernas, pregando, escondida, sendo morta, sendo perseguida. Então, eu acho que eu demorei um pouco mais do que eu deveria, mas entendamos que existem símbolos muito bem claramente descritos, existem outros que nós temos que ir por comparação e contraste, se água é isso, então terra é isso, bom, se branco é isso, então o vermelho, o escarlate deve ser o contrário, e a partir daí nós permitimos que a Bíblia interprete a si mesma, a profecia diga claramente o que ela quer dizer, mas 2, permitimos também que o Espírito Santo nos use para interpretarmos a partir de dados históricos e racionais, lógicos, porque a Bíblia foi escrita para humanos, na linguagem humana, é a palavra de Deus na linguagem humana, para que nós possamos interpretar. E aí o que o Danilo tinha falado antes, então quais são os 3 chifres? Então, os vândalos, os ostrogodos, então, nossa, mas isso aqui não está na Bíblia, não está na Bíblia mesmo, mas a partir de um estudo minucioso e da guia do Espírito Santo, você pode chegar a essa conclusão. Só tomemos cuidado, principalmente se você for adventista do 7º dia, porque às vezes a gente tem um orgulho de falar, não, mas nós interpretamos a profecia do jeito certo, a gente sabe que aí os reis são... Calma lá, tem coisa que de fato está muito nítida na Bíblia, mas tem muita coisa também que é interpretação. E cabe a nós termos a sinceridade, a honestidade, a humildade de falar, olha, nem tudo que nós acreditamos de fato está muito bem resolvido, porque dentro do nosso seio, e eu falo quanto adventista e eu abro para qualquer outra igreja... Dá interpretação errada. Tem chance de essa interpretação ser errada. Então você não pode falar assim, não, com certeza absoluta o 3º chifre foi tal, porque... Não, às vezes a própria história se remonta. Você pega vários autores que se contradizem. Um fala que foi 1500, outro fala que foi 1450 e coisas estão certas. Às vezes não é nenhum dos dois. Então, nos apeguemos ao que a Bíblia fala nitidamente, peçamos instrução de Deus para interpretar os demais e tomemos muito cuidado com não afirmar coisas categóricas que a Bíblia não categoriza assim. E vale a pena lembrar que o Lucas só está trazendo isso também para vocês, né? Não falando que o Lucas é a melhor pessoa da mesa, não porque ele é a melhor pessoa do mundo ou algo do tipo para trazer isso, né? Mas principalmente porque realmente não está na Bíblia, mas é porque a história traz esse fator. Danilo bem relembrou aqui, né? Lucas bem trouxe. Às vezes não está realmente na Bíblia. Mas se você olhar os fatos históricos, que aí deixando realmente a Bíblia de lado, deixando esse contexto espiritual, é comprovar na história, quando você vai pegando esses ganchos e vai entendendo do que o próprio Lucas trouxe, isso significa tal coisa, isso, vamos ver na história, aí vai ficar mais fácil. Então, quando dá nome aos bois, né? Quando fala os ostrogodos, quando fala a igreja, não sei o que, Roma, não sei o que, média persa, não sei o que, historicamente, vendo a comprovação do fato com aquilo que foi descrito, né? Então, é fácil e é um domínio muito grande do Lucas, você consegue ver isso muito, muito bem, mas principalmente porque tem essa junção, né, de Bíblia e história. Não foi, mais uma vez, não foi tirado do sovaco isso que ele trouxe. Né? Ele não tirou isso do sovaco, realmente está juntando isso com a Bíblia. Nós fizemos menção aqui aos 10 chifres, né, do 4º animal. Sobe-se tem a ascensão do pequeno, que depois derruba as 3, que foi o comentário que eu fiz. E esse chifre que levanta, esse menor que levanta, ele blasfema contra Deus,
né? Porque Daniel fala no sonho ali que ele blasfema contra Deus, ele muda as leis, ele faz a festa, né? E aí quando você vai para Apocalipse 13, ele explica justamente o que esse chifre faz. Justamente. E aí você faz uma ascensão, você faz um paralelo justamente ao que foi Roma nessa ascensão. Quem que foi Roma? Até o surgimento do Roma papal. E aí eu quero pegar aqui também a leitura do Apocalipse 13, onde fala aqui, a partir do verso 3, você pode ler o capítulo 13 todo, que ele vai falar, mas a partir do verso 3 que diz, e ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que viviam no céu. Foi permitido, essa parte que pega aqui, ó, foi lhe dado o poder, que é o que a gente havia comentado um pouco antes aqui do episódio, foi lhe dado o poder. E para quem foi lhe dado esse poder para governar? Que é o que o Lucas acabou de revelar aqui. Todas as tribos, nações e línguas e raças. Todos que vivem na terra o adoraram, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida. Então, nós temos aqui isso está bem descrito no livro do Grande Conflito, a separação das pessoas que aceitaram, de repente, uma doutrina e um governo, sabendo que ele poderia ser errado, e nós rejeitamos o governo de Deus. E eu queria trazer também essa visão no sentido de o Danilo leu uma coisa e na Bíblia dele estava um pouco diferente até do que o próprio Lucas leu. E isso não é uma desculpa, tá, gente? Não é mas é justamente porque, às vezes, na sua Bíblia pode estar falando com uma palavra diferente, com uma tradução diferente. Sim. Isso não significa que é uma interpretação totalmente diferente. Só para fechar esse parênteses, para não dar essa visão. Não, mas ele está lendo isso aqui, não tem na minha. Tá diferente, mas é porque realmente as traduções elas são diferentes. A tradução do Lucas vai ser, às vezes, uma tradução diferente da que está com o Danilo, que é diferente da minha. Graças a Deus, né, a gente tem essa oportunidade de ter essas traduções diferentes de uma linguagem um pouco melhor, tá? Mas reforçando o que o Lucas deixou muito bem claro aqui, cara, a Bíblia vai se explicar, a Bíblia vai se responder. Muitos desses animais você vai encontrar em Apocalipse dos 4 animais lá em Daniel, você vai encontrar também em Apocalipse fazendo uma ascensão, como eu acabei de falar, dessa ascensão do chifre pequeno, né? Eu falei de nomes, citei, realmente foi de repente até uma falha minha de citar algo que está fora da Bíblia, a gente está estudando com base realmente na Bíblia, mas eu te desafio, faça pesquisas de temas históricos fora mesmo da Bíblia e depois confronte, principalmente nas profecias de Daniel, que dá datas, que dá anos, que faz realmente menções assim muito características, muito perfeitas, como ele falou, é muito fácil fazer uma profecia, dar uma profecia, né, muito superficial de algo, a sua esposa vai engravidar. Mas que bom, né? Porque ela é casada, é mulher e a probabilidade dela engravidar é gigantesca. Mas não é assim com a Bíblia. Não é assim com Deus. Deus, ele revela o seu grandioso amor por nós através também das profecias, né? E já indo para o outro lado, eu sei que a gente falou aqui da profecia e tudo mais, mas a pergunta que fica em cima disso é, gente, a gente vê muito forte essas profecias lá atrás. Lógico, se é uma profecia é porque estava contando aquilo que ainda vai acontecer. Que ainda não tinha acontecido e que iria acontecer. Mas o ponto, gente, hoje, olhando a igreja, né? Vocês veem que ainda tem um papel profético na igreja hoje? Vocês veem isso? Mesmo tendo esse caos todo ali, ferro misturado com barro, tudo mais, vocês veem a igreja tendo um papel profético? Sem dúvida. Eu cheguei até a pincelar isso aí, mas a profecia foi dada para Daniel, mas Daniel não tinha nada a ver com a profecia. Daniel estava lá acho que, se eu não me engano, no primeiro episódio a gente comentou nessa do livro for selado, né? Daniel ser selado e Apocalipse não ser selado, sem que está falando. Comentou foi até o Gregory. Exatamente. Que o Gregory trouxe. Foi no primeiro episódio. Acho que foi no primeiro episódio. Mas eu vou pedir desculpa pro pessoal que tá em casa aí, cara, porque eu tô igual vocês aqui. Eu tô aprendendo muito aqui, cara. Todos isso. São os dois, tá? Não, vocês não vão poder tirar isso de mim, cara. E eu tô aqui admirado de ver, tipo assim, o tanto que vocês estudaram, o tanto que vocês têm para trazer para todo mundo, cara. Porque vocês, uma vida de cristão aí vocês têm e muito estudo, vocês não chegaram aí sabendo tudo que vocês sabem, entendendo do jeito que vocês entendem à toa. E eu tô aqui. De tirar o chapéu, não, né? Tô olhando aqui, cara, sem demagogia que fala, sei lá.
Eu me espelho porque eu quero entender igual vocês. Então, por isso que eu fico aqui, só mandando os chats aqui, fazendo as perguntas aqui. Eu tô contribuindo pouco, mas tô aqui. Não, ó, e eu vou pegar o gancho do Greg aqui que ele falou. Eu aconselho todo mundo que quiser estudar profecia, e esse é um conselho que eu tomo pra mim, porque quando você está estudando, nossa, tal, 2 semanas, 3 semanas já esqueceu tudo. Então, assim, anota. Pra quem Eu tô olhando a sua Bíblia aqui, cara. Tem mais anotação do que As palavras, né? Não, por que eu falo isso? Perfeito, Pra quem é muito mais bom. antigo aí, adventista, vocês vão lembrar daquelas séries do Pastor Luiz Gonçalves, que ele fala assim, a tabelinha de conversão profética. Isso é essencial, cara. Eu tenho aqui na minha Nossa, Bíblia. tem um no livro, eu achei finalzinho. esses dias da igreja lá, cara, uma caixa cheia desses livros. Nossa, muito Com a bom. tabelinha, mano, perfeito. Eu Mas guardei um ajuda. monte pra eu poder Ajuda. pegar no seminário. Porque assim, às vezes você estudou tal, sabe tudo. Mas uma pessoa chegando na rua com uma dúvida sincera, viu? Mas essa profecia que diz aqui é o 9, o que tá falando aqui? Nossa, eu já sei isso aqui, mas eu não lembro. Então você tem uma colinha ali, alguma coisa. Pode ser no celular também, hoje em dia tá muito mais fácil, né? Claro que na internet você vai achar, mas o seu mesmo, você escrevendo, você fazendo, é muito mais fácil depois pra você entender novamente, né? A gente não esquece o entendimento, mas texto bíblico você vai esquecer e tudo mais. Então tem essa tabelinha de conversão que vai te ajudar bastante. Anote também se você gostar. Enfim, mas a pergunta inicial do Vitor era sobre se nós estamos no fim dos tempos, se isso faz algum sentido na nossa igreja profética. Você vê essa visão, porque lá atrás a gente vê o quanto Deus atuava e mostrava, né, essas profecias. E hoje vocês veem isso ainda em tom profético, a gente ainda tem, porque, querendo ou não, a gente está cumprindo a profecia que foi dada lá. Opa, A gente ainda tem esse tom profético em hoje? Sem dúvida. Ó, a gente citou aqui, Daniel 12, versículo 4, diz assim, ó: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E se você continuar a leitura, Daniel não entende muito, mas onde fala, olha, não é para o seu tempo, guarda porque é para o tempo do fim. Então, as profecias foram dadas para Daniel há milênios atrás, mas elas dizem respeito aos nossos dias de hoje. Então, nunca pense que, eu estou fora da profecia, já cumpriu tudo, está tudo aí. Muito pelo contrário, nós estamos no limiar profético. A grande crise, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, a volta de Jesus, todos os maiores cumprimentos proféticos vão acontecer no nosso dia. E aí tem um texto que eu gosto muito desse texto e ele dá uma valorizada, digamos assim, nos cristãos aqui, porque quando você olha para Moisés, para Abraão, para Enoque, para eles, você fala assim, cara, não tem nem como chegar nos caras, né? E aí, Hebreus 11, que vai falar exatamente sobre a galeria, ele seria o Hall da Fama, né? A calçada nem sei como é o nome daquela calçada lá. Eu tava preparado de aqui Hollywood. pra falar, mas pode Hall da falar. Fama. Não, pode. Não, pode falar, é de Hebreus 11, eu vou falar de Apocalipse 11. Perfeito. Então, assim, Hebreus 11, do versículo 39, olha só, ele fala sobre os grandes, os maiorais, José, Enoque, Elias, Moisés, Sansão, Daniel, todos. E aí, quando chega aqui no versículo 39, ele fala assim, ó: Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, vejam, todos esses homens fizeram coisas gigantescas, mas Deus não quis que eles recebessem o prêmio, que eles alcançassem a promessa antes da gente. E sobre nós foi colocado algo superior, a promessa superior, está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso. Então, se Deus esperava coisas grandes desses grandes homens, Ele espera muito mais de mim e de você. Então, nós hoje estamos no limiar do cumprimento profético, da maior profecia que é a volta de Jesus. Nós viveremos os últimos eventos, nós veremos o Espírito Santo atuar de forma mais plena do que qualquer outra pessoa já viu. Se nós achamos que Elias, Enoque, esses grandes homens foram cheios do Espírito Santo, você não tem noção do que será os 144 mil quando estiverem plenos, perfeitamente justificados por Deus, santificados por Deus e em pleno estágio de habitação do Espírito. Infelizmente também veremos a plena habitação de Satanás, porque uma vez que o Espírito Santo for retirado da terra, os homens se transformarão em demônios, o Espírito de profecia diz. Então, agora vai acontecer o limiar de todas as profecias. E aí, chegando em Apocalipse, né, nós somos a igreja de Laodiceia, a igreja do juízo, a igreja que recebeu de Deus só repreensões, olha, vocês são mortos, estou a ponto de vomitar de vocês da minha boca. Então, nunca pensemos que estamos aquém da profecia, nós estamos dentro da profecia e das principais profecias. Deus espera de nós muita coisa. Nós somos os responsáveis, se nós fizéssemos uma alusão àquela corrida, né, de revezamento, nós somos o quarto corredor. E o quarto corredor sempre é o corredor mais rápido, porque tem que correr atrás do prejuízo que os outros deixaram. No nosso caso aqui, os nossos antepassados foram muito fiéis. Nós hoje temos a chance de ser tão fiéis quanto eles e ainda mais. Nós temos a chance de ver Jesus sem passar pela morte. Só 3 pessoas na história da Terra tiveram essa oportunidade, além de nós, que temos também essa oportunidade. E a Bíblia fala, Jesus fala, né, olha, muitos profetas dariam tudo para estar no lugar de vocês, falando para os discípulos, verem e ouvirem as palavras que eu falo. Mas eu repito isso, né, eu vou fazer um paralelo.
paralelo conosco. Muitos dos discípulos que viviam lá com Jesus dariam tudo para ver Jesus voltando hoje em glória e majestade. E nós temos essa oportunidade. Então, para longe de estarmos distantes da profecia, estamos no centro da profecia. Sobre nós, e aí Paulo vai falar, nós somos espetáculo para o universo. O universo está assim, nossa, como que vai acabar isso? O que vai acontecer? Né? Exatamente. Perfeito. Eu queria fazer um comentário, cara, você me fez lembrar de uma coisa quando você fala que Daniel, olha que legal essa menção, e até aqui a gente aprende bastante, né? Quando o Daniel, ele revela e hoje fala assim, ó, espera que isso aí não é no seu tempo, acontece com João também, Apocalipse 11, você lembra? Quando os trovões falam, e na hora que ele vai escrever o que os trovões falaram, não escreve. Não cabe a você. E até hoje a gente não vai saber o que os trovões falaram, né? A gente vai ver os trovões. Exatamente. E aí, cara, eu quero fazer só mais um adendo aqui no texto que você falou. É muito importante e assim, eu não tenho medo de explicar para vocês hoje que existe uma coisa muito perigosa, tá? Fazemos parte da profecia, mas não existe mais profetas. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Qual que é a garantia que você tem disso, Danilo? Em Efésios, capítulo 3, versículo 4, olha o que Paulo diz no 4 e no 5. Olha que legal isso aqui, ó. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como eu entendo o segredo de Cristo. Olha que legal. E no 5 ele encerra, fala assim, ó, no passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do Espírito de Deus, revelou aos seus santos apóstolos e profetas, para que eu e você entenda. Veja bem, gente, o que é profecia? Eu tenho dom profético. Você tem dom profético também. O Lucas também tem dom profético. Gregory também tem dom profético. Ufa, o que é dom de profecia? Só o Greg, né? Até o nosso técnico aqui, que deveria estar com a gente, mas não está, ele também tem dom profético. O que é dom profético nos dias de hoje, segundo Paulo? É eu abrir a palavra de Deus e ler. É isso. Agora, revelação de profecia não existe mais. Paulo deixa muito bem claro isso, que tudo que ele escreve, a gente tem que entender. E isso, através da luz do Espírito de Deus, já foi nos revelado através dos apóstolos e profetas. Não tem mais agora dons de revelação. Não existe dom de revelação através de profecia. Então, fazemos parte da história da profecia até mesmo porque nós somos a última igreja. Vamos falar disso mais para frente. Somos a última igreja, os laodiceanos, somos a igreja de Laodiceia. Você vai entender isso mais para frente. Estou trazendo aqui para você uma curiosidade para você acompanhar a gente até a 13º capítulo. Fazemos parte da profecia como muito bem destrinchado pelo Lucas, mas tome cuidado, porque segundo Paulo, dom de profecia é ler a Bíblia. Tudo que você precisa saber está aqui. Está tudo bem na Bíblia, no seu acesso, no seu celular, onde você quiser. Isso deixa muito claro, né? Pegando todo esse ponto que a gente falou até aqui, de tudo que o homem constrói um dia vira ruína. Tudo que um homem tenta estabelecer um dia cai. Quando não está realmente alicerçado em Deus, né? Só em Deus que tudo que é edificado permanece, continua. É um castelo feito, né, a gente costuma falar de pedras vivas, né, que o tempo ele não vai conseguir derrubar. E aí, pegando isso, indo pro final aqui do nosso episódio, por que é tão difícil, gente? A gente falou da ideia dos reinos humanos aqui, dos reinos terrestres, a ideia do reino de Deus, ponto. Mas por que é tão difícil manter os olhos no reino eterno? Quando a gente tem tantos pontos aqui, tanta distração. Por que isso é tão difícil? Quero começar aqui essa parte dizendo o seguinte: existe uma coisa chamada poder. Vamos voltar para a estátua. Mesmo sabendo que eu representava ali uma era de ferro totalmente inferior à que eu ascendia, mas eu estava ligado ao poder. E hoje, Vitor, não é diferente. Não é diferente, cara, porque eu permito, como cristão, Deus agir completamente na minha vida. Mas se Ele me der um pouquinho de poder aqui, se Ele me der um pouquinho mais de liberdade, será que eu não vou corromper meu coração? Será que eu não vou sentir que eu estou com o poder, com o controle na minha mão? É isso, o homem ele gosta do controle. O ser humano ele quer ter o controle de tudo. Então nós hoje temos a ascensão de governos, nós acreditamos nos governos, mas se eu tiver a possibilidade de puxar o tapete de alguém para poder crescer, eu vou fazer. E com Deus não é assim, não é isso? Os holofotes satânicos são muito chamativos. Satanás sabe a isca perfeita para atrair a carne. Então, de uma forma bem assim, genérica, qualquer coisa que
tire o foco de Deus, é um problema. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Muita gente pensa que é só, não, estupro, assassinato, roubo, latrocínio. Não. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma faculdade, pode ser um namorado, uma namorada, pode ser um ideal de vida, pode ser a ânsia por querer ter e possuir. Isso não são coisas necessariamente ruins. Não é errado namorar, não é errado estudar, não é errado querer comprar uma casa boa, querer comprar um carro bom. Mas se isso for colocado no lugar de Deus, e aí aquela música dos reis, se ele não for o primeiro, então não passa de uma ilusão, já esquece. Satanás não quer que você, ou melhor, ele até quer que você, né, abandone a igreja, sai de tudo, mas ele prefere que você fique na igreja perdido do que você saia e abandone. E aí, talvez já linkando aí com Laodiceia, quando a Bíblia fala, quem dera que fosse frio ou quente, não, mas ele prefere que você seja frio ou morno. Morno não é melhor. Não é melhor, porque o frio sabe que está frio e sabe que precisa esquentar. Agora o morno fala assim, cara, eu não estou quente, mas não estou frio. Calma aí, eu tô bem. E é esse que é o problema. Encontrei o equilíbrio entre o bem e o mal. E equilíbrio é diferente de temperança. Ele falou completamente, Danilo, nisso. Falou muito bem. Que Deus quer que nós sejamos temperantes. Ou seja, dentro do que for bom, tem equilíbrio. Satanás fala assim, não, cara, um pouco de bom, um pouco de ruim. Isso é Laodiceia. Eu faço coisa de frio, faço coisa de quente, no final eu sou morno. Não, estou bem. Não está bem. Deus prevê que você fosse frio. Ou seja, era mais fácil para Deus te resgatar estando lá fora, sabendo que está lá fora, do que estando aqui dentro perdido, mas achando que está bem. Então, de forma bem resumida, é muito fácil para nós estarmos hoje distraídos com as coisas do mundo. Em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala assim, olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, Deus não quer que nós saiamos, que a gente viva recluso, nunca vou olhar para ninguém, não vou entrar em contato com o mundo. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos sal e luz. Mas, às vezes, querendo salgar o mundo, a gente acaba perdendo o sabor. Querendo iluminar o mundo, a gente se torna em trevas. Por isso que é muito difícil estarmos aqui com pés na terra e com olhos no céu. Como que nós mantemos isso de uma forma bem resumida e tentando ser um pouco mais prático? Precisamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós somos santificados por ela. João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Sem estudo da Bíblia, nós não podemos ter comunhão com Deus, tá bom? Os mártires no passado sabiam 1, 2, 3 versículos, sabiam que o homem tinha vida e morrido por eles. Eles entregavam sua vida em relação a esse conhecimento. Por causa desse conhecimento, nós hoje temos todo o acesso. A gente pode estudar e discutir quem que é Vândalo, quem que é o Ostrogodo, quem que é Érulo, e ainda assim a gente não estuda a Bíblia. Então, estudar a Bíblia é essencial. Examinar as Escrituras porque julgar ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim, João 5,39. Jesus falou que o que testemunha dele é a Bíblia. E o que a gente tem feito com ela? De vez em quando eu assisto um sermão, eu vou na igreja todo sábado. Não é isso que vai te salvar. Você precisa se alimentar da palavra espiritual, nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Segunda coisa, oração. Não adianta só estudar a Bíblia. Mateus 26:41 fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você estudar a Bíblia e aprender as palavras da verdade de Deus, você pode estar com o espírito pronto. Mas lembra que a gente falou que a carne sempre está voltada para o mal? A carne é fraca e você treinou a carne muito mais do que o espírito. Então, na hora que a aprovação vier, se você não estiver vigilante em oração, buscando comunhão com Deus, você vai cair. Então, não adianta só estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia e estar em oração e vigilante. 1 Tessalonicenses 5 fala, orai sem cessar. Você precisa estar em constante oração. Eu vou ficar de joelhos o dia inteiro? Não. Mas a mente tem que estar voltada para as coisas celestiais. Isso é orar sem cessar. Então, a primeira coisa, já encerro aqui, mas estudo da Bíblia, oração e vigilância. E a última é Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não adianta você saber tudo, estar vigilante, estar orando e não colocar em prática as verdades que você tem conhecimento. A Bíblia fala em Mateus 5, o Sermão do Monte, na verdade, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo estará luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Se você tiver o conhecimento da verdade e colocar ele para baixo do tapete, achando que não vai dar nada, ela vai se tornar trevas na sua vida, e isso vai ser perdição para você. Então, aprenda da Bíblia, ore a Deus, seja vigilante e peça ajuda a Ele, para que Ele, através da sua decisão, permita que você cumpra todas as verdades que você conhece. E estando assim, Vitor, eu acho que a gente consegue estar aqui na Terra, olhando para o céu. Do contrário, qualquer vento, qualquer coisa vai nos distrair. Semelhantemente a Pedro, a gente vai olhar para o lado e ver, peraí, dinheiro, pressão social, amigos, família. A gente desfocou de Jesus, a gente está perdido. Mesmo conhecendo as verdades, mesmo entendendo profecia como qualquer outro, como nenhum outro, nós podemos estar desfocados. E a gente ouviu tudo isso de um doutor, tá bom? A gente ouviu tudo isso do doutor. Porque, essa hora. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o cara nos ensinou, ele fala quanto a importância de nós examinarmos a escritura. Ele com certeza não vai fazer nenhuma prescrição médica sem examinar a pessoa. Certeza. Cara, tudo que você falou foi muito bem dito. Não consigo nem falar que vou fazer uma adenda, porque não tá completo. Não dá, né? Foi perfeito. Mas eu queria trazer... Aí chegou a sua hora, tá, Greg? Agora, ele achou que ele não ia ir. Quer ficar livre, mas né? eu vou direcionar porque, assim, cada um vai ter uma impressão diferente agora, né? E não precisa se responder agora também, pode passar para outros. Mas o ponto é, Lucas deu ali todos os passos. Acredito que muito do que a gente realmente tem como teoria
Só que eu não vou pecar pela hipocrisia que não. Na prática, muita coisa muda. Falar é muito fácil. Eu falar que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Na prática, eu erro igual besta. Toda hora errando. Eu vou ter que ler, vou ter que estudar. E começo a ler e tô pensando em outra coisa. Tô pensando no trabalho, tô pensando nisso. E vacilo, realmente, né? Mas aí o ponto é, como que... eu já sei que tenho que fazer isso. Agora é botar em prática. Não tem muito, né? O que errar. Mas pra vocês, né? O que ter a certeza nessa vitória de Deus? Porque eu já sei todos os passos pra manter os pés aqui na terra, os olhos no céu, o coração no céu. Mas tá, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que vai ter a vitória em Cristo, mesmo sabendo que o mal vai acabar, ele vai perder, já tá perdido, falta só Cristo vir. Qual que é a certeza disso e o que muda, o que isso muda nas minhas decisões todos os dias, nas minhas ações todos os dias? Falar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que agir, mas ter essa certeza da salvação de Cristo, do bem vencendo o mal, o que isso muda nas minhas decisões diariamente, já que pra mim faz 27 anos que Deus trouxe essa promessa e ainda não veio. Para uns vai fazer mais, para uns vai fazer 40, 50, 60, 70 anos, ainda não veio. Mas o que ter essa certeza influencia nessas nossas decisões diárias, dia após dia? É comigo? Pode ser contigo, mas pode ser com os outros também. É pros outros também, né? Manda aí, eu tô amadurecendo aqui. Cara, na verdade, assim, ó. Eu vou pôr aqui, mas vocês vão balançar a cabeça de novo, fazer assim, mas tudo bem. Louco. Não, balançar a cabeça, tipo assim, porque, cara, a régua tá alta. Então eu fico pensando aqui no que falar pra ser. Aí mas ao mesmo tempo que você tá fazendo a pergunta, cara, eu tô refletindo no que ele acabou de falar ali há 5 minutos, no que o Danilo falou, eu tô digerindo ainda as informações, então acabo que falem aí, eu respondo vocês e através da sua resposta eu vou tirar a minha. Jogou pra vocês, então. Eu acredito que... Eu vou por um caminho bem, desculpa assim, superficial, né? Eu vou ler um texto bíblico com vocês, mas eu vou por esse caminho. Cara, tudo que eu tenho aprendido na igreja, a base da Bíblia, tudo que eu aprendi estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, só foi coisa boa. Para que eu vou buscar a certeza do final disso? Se o que eu já estou vivendo é bom para mim. Eu não vou arriscar se eu estou certo ou errado. O que eu estou vivendo é bom. E aí tem um detalhe assim, que é aquela cerejinha que vai em cima, que é a fé. É o acreditar. Ali, a gente tem várias, né? Mas eu vou trazer aqui Marcos 3:5. Vendo a fé que ele tinha, ali foi só contextualizando, Jesus faz uma cura a um paralítico. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Ele tinha fé, ele acreditou. Então, assim, qual que é a certeza que o Vitor está perguntando pra gente? Na verdade, a gente não tem certeza de nada. Nada. A gente tem um livro, foi escrito há 3.600 anos aproximadamente. Eu vou ler, só que o que ele está me ensinando é uma coisa boa. Ele está me ensinando a ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor amigo, o melhor servo, um rapaz de caráter, um rapaz honesto, um bom cidadão. Me ensina a administrar recursos, me ensina a prosperar do jeito certo. Para que eu vou? Não, será que tá verdade tudo isso? Cara, eu não vou arriscar, porque o que eu já estou vivendo é bom. E a minha fé entra muito em jogo disso tudo. É o que eu acredito. E eu acredito que o que a gente faz e o que todos os milhões de cristãos espalhados pelo mundo, se escolheram Jesus como seu fiel salvador e seguem o seu caráter, é bom. É o certo. E eu acredito também que, tentando pensar em como ter certeza da vitória e tal, eu acho que é complexo mesmo. Nós não temos certeza de nada, como o Danilo muito bem disse. A certeza que Cristo nos dá é de que nós podemos ser salvos pela sua graça. Ela é totalmente capaz de salvar qualquer pecador, o mais vil, o mais pecador, todos podem ser salvos. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, nós podemos debandar do caminho, não porque Deus não é suficientemente poderoso para salvar, mas porque nós somos teimosos, e como nós acabamos de falar diversas vezes no programa, a natureza do homem, o coração do homem está sempre inclinado para o mal. O trabalho de Deus, da redenção do homem, é transformar esse coração no coração que Ele quer que nós tenhamos, que é um coração de amor, de bondade, primeiramente para com Ele, depois para com o semelhante. Eu acredito que
uma forma de nós termos essa certeza dessa vitória, desse constante progresso, nós estarmos sempre voltados para o foco correto. Eu abri aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo 12, eu vou ler o finalzinho do 12 e o 13, diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eles parecem contraditórios o texto, porque no final do 12 fala: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, viu você? Desenvolve a sua salvação. E no outro fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, se até o querer fazer o bem é Deus que põe em mim, o que eu tenho que fazer? E no outro fala que eu tenho que desenvolver minha salvação? No final das contas, o que a gente precisa fazer é entregar a Deus a nossa vontade. O caminho a Cristo vai falar isso. Nós não temos poder nem de querer fazer o bem. Até isso quem coloca em nós é Deus. Mas a decisão é algo que Deus nunca vai tomar no nosso lugar. Então, Deus pode salvar qualquer pecador. Mas se o pecador não tomar a decisão, ele não vai salvar. Pode ser o menor pecado do mundo. Não vai ser perdoado se o pecador não decidir isso. E é onde eu quero chegar com isso, né? Para ser bem prático. São as pequenas decisões, são as pequenas ações que falam se nós estamos salvos ou perdidos. Muitos pensam que lá na frente, quando sua vida for pedida, olha, aceita Jesus ou morre? Eu aceito Jesus e vai morrer. Ou melhor, aceita Jesus ou vive. Enfim, todo mundo entendeu. A vida em troca da fé. Nós pensamos que a decisão vai ser tomada lá. Nossa, tem que estar preparado para que lá eu possa falar o sim. Não, é hoje que você se prepara. O Greg falou no início, de fato, ninguém se prepara para a prova no dia do vestibular. Eu acordei de manhã, 9 horas, 7 horas eu vou começar a abrir o livro. Não, você preparou 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos para um concurso público. Então, é agora em tempo de tardança, é agora em tempo de bonança, enquanto a graça, que eu tenho que me preparar. E como que eu me preparo? Doando cesta básica? Não. Estudo a Bíblia, oração, todos os dias decidindo por Cristo, coisas pequenas. Comunhão. Um grupo de celular, um site que eu deixo de assistir, um filme que eu deixo de ouvir, um podcast que eu ouço, ou um que eu deixo de ouvir, de alguém que eu sei que vai me levar para mais longe de Deus. E são essas pequenas coisas que para a gente não faz diferença nenhuma, mas que nos livros do céu estão sendo anotados, como decidiu pelo lado de Cristo, desenvolveu sua salvação com temor e tremor. E a partir daí, pouco a pouco, Deus vai limpando minha mancha de pecado e colocando cada vez coisas boas na minha vida. E aí um passo certo te propicia, te proporciona mais facilidade em dar o próximo passo certo, assim como um passo errado te propicia mais facilmente tomar uma decisão errada. Então, precisamos tomar cuidado com os detalhes, no dia a dia, no pequeno da vida que isso é decidido. E eu já concluo aqui falando só de Romanos 13, que fala: já é hora de despertar do nosso sono, porque a vossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. Eu acho que eu posso falar isso, vai dar para saber mais ou menos quando que a gente gravou o programa, mas o Papa morreu recentemente, eu vou falar assim. E eu estou vendo um monte de vídeos, não, mas agora tal, estudando e tal. Legal, se isso está te voltando para a profecia, para a Bíblia, que legal, que independentemente do motivo, você está se voltando para cá. Mas nós, infelizmente, estamos muito acostumados com essas euforias momentâneas de, nossa, agora eu vou estudar, dá 3 semanas, acabou. Quando teve a pandemia, nossa, agora Jesus está voltando em pandemia. Passaram-se 4, 5 anos da pandemia e todo mundo esfriou de novo. Vai vir um novo Papa, muito provavelmente, vai esfriar de novo. Não, mas agora é o Trump e o Papa. Gente, nós precisamos ter uma constância. Decidir por aquilo. Aí o Vitor falou sobre, poxa, de fato, eu sei que eu tenho que estudar a Bíblia, mas tem dia que eu acordo com sono e eu prefiro dormir do que estudar a Bíblia. Deus viu o nosso esforço. Ninguém é salvo por esforço, mas ninguém será salvo sem esforço, sem se esforçar. Somos salvos pela graça de Cristo, mas essa graça não é barata, de graça, sem nada. Eu tenho que entregar muito. Não significa nada em termos de salvação, porque eu não tenho mérito algum para ser salvo. Mas se eu não me esforçar, não serei. Nesse sentido, ainda que eu não possa fazer nada no sentido de mudar o meu coração, eu posso escolher servir a Deus. Então, não tenho vontade de ler a Bíblia? Lê a Bíblia sem vontade. Nossa, mas eu estou lendo a Bíblia e estou pensando em outra coisa. Volta e volta e volta e volta até você conseguir ler. Se você demonstrar para o céu, para o Espírito Santo, para Deus, embora ele já saiba, mas que você está de fato buscando aquilo, ele vai te conceder o que você quer. Aquela viúva lá que ficou pedindo, o juiz falou assim, caramba, eu vou ter que atender ela só para ela parar de me importunar. Jesus usou essa parábola para contraste, né? Porque Deus não pensa assim, mas até esse juiz que era ruim, atendeu a viúva porque ela não parou de importuná-lo. Você acha que Deus não vai te atender se você pedir? Você acha que o Espírito Santo não vai conceder? Você acha que Deus não vai conceder o Espírito para aqueles que eu pedir? Se você dá uma coisa boa para o seu filho, você acha que eu não vou te entregar meu Espírito? Então não para de pedir constância. Hora, eu não estou com vontade, eu não entendo, mas eu continuo estudando. 1 hora, e eu acho que não vai demorar muito, o Espírito vai te atender, você vai receber a luz, e aí você vai andar cada vez mais próximo de Deus. Ter um entendimento, né? Você vai estar aqui, mas andando com Deus. Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Contando essa pergunta aí, orando, pedindo que o Espírito Santo venha e enche a gente se esvazia, espera. E que nem você falou, a pessoa, ela passa uma dificuldade, ela passa por uma doença, um período assim, ela se aproxima de Deus, aí ela melhora, ela se afasta de Deus, aí o filho fica doente, ela se aproxima de Deus de novo, e a gente tem que entender que a gente estava conversando esses dias sobre isso, a eternidade ela começa agora, ela não começa a hora que Jesus voltar,
ela começa agora. Pra gente, no meu ponto de vista, ela começa a partir do momento que eu desejo viver ela. Ela começa nesse momento. Então, eu quero terminar com isso daí. E esse é o que, até conversando em outro momento, a gente vê o espírito, o estado laodiceano, né? Não é porque a gente está realmente num momento laodiceano, né? No período laodiceano que a gente precisa estar... eu sou morno, então vou viver na mornidão mesmo. Já tá falando é o que na o próprio Bíblia. Greg trouxe, né? Que tipo, se... Agora eu tô quente. Ai, agora eu tô frio. Agora eu tô quente. Agora eu tô frio. Esse é o estado laodiceano. É isso que está pronto a vomitar, né? É isso Sim. que Deus está realmente rejeitando. E o ponto de tudo isso, do episódio que a gente trouxe aqui, que eu queria trazer pra você, é que as profecias, elas não vêm pra causar medo, tá? A gente tá estudando sobre a alusão, sobre o símbolo, sobre as imagens, pra preparar você pra um entendimento melhor ainda, né, das profecias, mas em nenhum momento elas foram feitas pra gerar medo, mas principalmente pra esperança. Primeiro episódio, o Greg emocionou aqui, trouxe muita gente que Apocalipse é um livro do amor. As profecias, elas estão vindo justamente para trazer essa ideia de esperança. Se Deus acertou tudo até aqui, que o próprio Danilo trouxe, até aqui, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê da Bíblia, é algo bom. É algo que Deus está acertando. A história vem se cumprindo. Ele também vai ter um final glorioso que ele realmente traz pra gente, que ele realmente afirma. E aí é dia após dia. Falar, eu sei que é fácil, mas a frase que o Lucas usou ali, eu trouxe, é exatamente, ninguém vai ser salvo por esforço. Mas ninguém vai... Deus não vai tirar, não vai deixar de ver o seu esforço, né, que você está fazendo para continuar com ele, né? Esse é um ponto muito, muito, muito específico. Cristo vai reinar. Você não vai ser salvo pelo esforço, mas você vai se perder por falta dele. Também. Sim. Nossa, completou, perfeito. Ô, tava com saudade das suas mitadas, hein, cara? Tava com saudade já das suas mitadinhas aí. Muito bom. Deixa eu ler um texto com vocês aqui para fazer um complemento direto do que o Lucas e o Greg comentou aqui. Isso é muito importante, você conhecer você. Olha o que Paulo fala da gente, da nossa mente. Olha o que Paulo fala sobre a sua carne, sobre os seus pensamentos. Está lá em Romanos, capítulo 7, 13, que diz o seguinte... o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é domínio próprio. Cara, você trouxe fantástico. Quando eu comecei na igreja, eu só pregava muito sobre justiça, né? Eu me colocava como santo e tome rei. Tá, eu peguei a igreja e falava. Agora, hoje as minhas pregações de uns 5 anos pra cá, cara, é só falando que nós temos que estudar a Bíblia. Eu me preocupo demais, cara, quando eu vou, às vezes, conversar com alguém e a pessoa não sabe do que eu tô falando, cara, tá na Bíblia, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Não vá pra igreja só pra ouvir seu pastor, seu padre, seu bispo, é maravilhoso a forma que eles pregam, eu sigo vários, mas estude, abre a palavra, peça iluminação, peça oração, estude, examine, para você ganhar luz, para você saber ser guiado como uma lanterna, para que Deus use você dentro do conhecimento. E eu vou dizer com todas as palavras aqui, com muita certeza, é isso que vai nos salvar. Não falando que é isso, né? Que vai salvar é Cristo e a graça dele. Mas é isso que vai te dar entendimento para os finais dos tempos. E daqui a pouco nós entraremos já na segunda fase de tudo isso. Nós vivemos o tempo que antecede o tempo os dias que antecedem o tempo do fim. Daqui a pouco nós estaremos já no tempo do fim. E eu vou esperar as coisas acontecer. Agora é papa que morre, daqui a pouco é guerra, daqui a pouco Jesus está voltando. Aí começam os memes, começam os vídeos. E quando que você vai viver nessa latência de agora estou na igreja, agora estou fora, sendo que você precisa, como bem disse o nosso amigo aqui, uma constância, uma comunhão, um relacionamento contínuo com Cristo. É isso? Vamos caminhar para o final. Sim. Quero agradecer. Eu queria só trazer um complemento disso, né? Um encerramento, uma conclusão de... Bacana. Cristo vai reinar. Esse é um fato. Você querendo ou não. Você querendo ou não, ele vai... Acreditando ou não, vamos colocar assim, né? Ainda bem que a volta de Cristo não depende de você acreditar nisso ou não. E ele te dá o livre-arbítrio para acreditar nisso ou não. É você... Se você quiser pagar para ver, pode ir. Infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, Deus... Ele dá essa oportunidade para você. Você querendo ou não, ele vai voltar, né? E como eu posso dizer isso para ser o jeito mais simples? Esse é um fato profético. Já foi anunciado. Não tô querendo entrar em teoria e tudo mais, mas já foi anunciado. Da mesma forma que tudo aquilo que já foi anunciado está se cumprindo, está dando certo, está rolando da melhor forma possível. E a pergunta que fica para você é exatamente essa. Vamos reinar com ele, com Deus, com Jesus?
ou a gente vai continuar insistindo em reinar sozinho, em continuar fazendo das nossas forças, das nossas vontades, do nosso ponto. Esse é o ponto principal, né? É você analisar, é orar essa semana e pedir para que Deus seja a sua prioridade. E a gente está no momento laodiceiano mesmo, né? As falhas vão vir, a gente vai ficar quente no momento e ficar frio em outro, mas não use isso como uma muleta, como uma desculpa para ir, se apega, né? No momento laodiceiano, realmente Deus já tinha prescrito isso, já tinha predizido isso. Acho que não tem para onde fugir. Mas, mais uma vez, né? O momento laodiceiano não diz que você precisa estar, né? Ser laodiceiano. O pessoal só precisa entender o seguinte, que as profecias não precisam se cumprir na gente, em você. É isso. Você lute pelo seu banco e lute para que você volte a ver Cristo voltar. Pensa o seguinte, até aqui você já experimentou tudo que o mundo te ofereceu. Experimenta Cristo. Experimenta Cristo. Com esse pensamento, quero convidar todos vocês para... Vamos fazer a oração final conosco. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque nós tivemos um estudo fantástico aqui da Tua Palavra. Esse estudo serve não para nos edificar, muito pelo contrário, para nos diminuir e engrandecer o Teu santo nome. Amém. Obrigado pela luz que o Senhor nos deixa. Obrigado pela orientação que o Senhor nos dá. Obrigado pela graça que nós temos acesso. E como bem disse o Teu Filho, o Teu servo, nós precisamos nos esforçar para aceitar esta graça. E que assim seja, Senhor Jesus. Porque sabemos que para o Senhor nos fornecer a graça não foi de graça, Deus eterno. Perdoe, por favor, Senhor Deus, se falhamos em alguma coisa. Perdoe nossos pecados, as nossas faltas contigo. Abençoe a todos que nos assistiram até aqui. Pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queria mais uma vez agradecer por esse episódio, por estar vocês presentes. Para quem não sabe, esse episódio está sendo... É sim a parte 2, né? Mas ele também foi feito em 2 parte vezes. 2, literalmente. Literalmente. A primeira vez que a gente fez, deu uma falhazinha, mas, cara, tudo para honra e glória de Deus. Uma falhazinha? Amém. Uma falhazinha. Nós gravamos inteiro. Nós achamos que 1h45 gravamos inteiro. minutos trocando ideia. Mas Lucas, foi obrigado top, pela foi presença mais uma vez aqui, cara. Muito bom você trazer um pouco do conhecimento que você tem. Pouco não, grande conhecimento. A gente aprende muito com você. Obrigado vocês aí. Obrigado, Gregor. Obrigado, Vitão. Mais uma vez, gente. Se esse episódio falou com você, né, não esquece de compartilhar, de curtir, de dar o seu like aqui, ativar o sininho, se inscrever no canal, né, que tem que lembrar E disso. se não tocou também, você faz a mesma coisa. Se não tocou, faz do mesmo jeito. Porque vai tocar uma hora. Vai tocar. Esse é um ponto importante, né? Lembra que o reino já começou no coração de quem decidiu confiar. Esse é um ponto. O reino não precisa, você não precisa só chegar naquele momento de provação. Aceita Jesus ou quer viver? Você não precisa passar exatamente. Pode ser que você não aguente passar por isso, mas ele já começa, o reino já começa no coração daquele que já decidiu confiar. Amém. Né? Amém. Siga. Bom, amém. E lembre-se, né, que anunciar o evangelho não é escolha, É missão. é É missão. missão. A gente se Amém. vê no Obrigado. próximo episódio. Muito obrigado, Lucas, Valeu. por estar aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Vai voltar várias vezes, viu? Já pode deixar, já pode fazer o crachá daí pra passar na portaria. Gente, bom. muito obrigado. Valeu, a Falou, gente se até vê no mais. próximo. Tchau, gente. Valeu.